No primeiro dia de volta à mansão, toda a família ouvia silenciosamente o sistema designando sua missão, anfitrião. Em seguida, você será levado para casa por seus pais biológicos, será um jovem mestre por algumas horas, em seguida, será tramado pelo falso jovem mestre, fazendo a família ir acreditar que você é uma estrela da desgraça e, um ano depois, você será expulso da família e acabará morrendo nas ruas. Depois de ouvir o resto da história, você respirou fundo. O que é isso? Você transmigrou para cá para procurar a morte? Mas você não percebeu que Yezong ao lado já estava tremendo. Quase caiu no chão. O filho que ele finalmente encontrou vai morrer em um ano? E ainda por causa de um plano do filho adotivo? Não, se for assim. Então deixe o filho adotivo sair da família e... Quando você viu a expressão feroz de Yezong, você ficou totalmente chocado. Você pensou que ele estava pensando em uma maneira de voltar e torturá-lo, e você disse apressadamente, aquilo. Finjam que não me encontraram, que nunca me viram hoje. Se vocês realmente sentem que me devem algo, então me deem algum dinheiro, eu não quero muito, apenas 30 milhões. Depois de dizer isso, você chamou o sistema novamente, ergou, existe alguma maneira de eu escapar da família aí? O sistema parecia envergonhado, jovem mestre, não sonhe. Você deve voltar para a família e completar a história deste livro para que possamos receber a recompensa e voltar ao mundo original. Caso contrário, só podemos ficar presos neste livro. Não importa, você voltou. Eu não sou idiota, sabendo que se eu voltar, serei incriminado pelo falso jovem mestre de várias maneiras. Por que eu voltaria? Ou você me manda de volta, ou você simplesmente me destrói. De qualquer forma, eu não vou voltar. Liu Mei ouviu a conversa entre você e o sistema e disse apressadamente. Filho, nós lhe daremos o dinheiro, mas você também deve voltar conosco. Fique tranquilo. Se alguém se atrever a tratá-lo mal em casa, eu o farei desaparecer deste mundo. Parece que o filho ainda não sabe que podemos ouvir seus pensamentos. Isso é bom, para que ele não tenha nenhum pensamento íntimo. Não importa se seu filho veio de fora ou se é algum tipo de demônio ou monstro. Ele é seu próprio filho. Foi seu erro não protegê-lo bem naquele ano. Se ele ainda sofrer no futuro, então eu e o velho realmente merecemos morrer. Mas você simplesmente não acredita no que eles dizem. Você ainda insiste. Velho, você também não seja muito teimoso. Você pode fingir que eu morri, não pode? Velho Yezong olhou para você com uma expressão confusa. Seu próprio filho não o chama de pai, mas de velho. Mas é verdade. Ele nunca o criou. É tudo culpa dele. Ele precisa encontrar uma maneira de compensá-lo no futuro. Nesse momento, uma mulher saiu do orfanato. Quando viu o casal Ye, ela disse surpresa, Tio Ye, tia Liu. Por que vocês estão aqui? Yezong e Liu Mei viraram a cabeça para olhar e só reconheceram depois de um tempo. Acontece que é a filha mais nova da família Liu, Su Ruoshui. Oh Shui, por que você está aqui? Liu Mei se aproximou e a cumprimentou com um sorriso. Yezong estava cheio de orgulho. Ele apresentou generosamente, nós dois estamos aqui para buscar nosso filho biológico para casa. Você ouviu as 3 palavras Su Ruoshui e então levantou a cabeça interessado para olhar. Que susto! Eu pensei que também havia um bondinho aqui. Mas essa roupa é realmente a mesma, igualmente desleixada. Ergou. Verifique o hexagrama de Su Ruoshui. Ah, não, a história dela. Por que ela saiu do orfanato? Este velho e sua esposa são reais. Eu ainda não concordei. Que apresentação aleatória eles estão fazendo? Ouvindo seus pensamentos, os cantos da boca do casal Yezong se contraíram. Não é à toa que ele é nosso filho biológico, ele não tem nenhuma consideração pelos pais. E Su Ruoshui também franziu a testa enquanto olhava. A boca desse cara parecia não estar se movendo agora. O que é que eu estou ouvindo? Su Ruoshui olhou para o casal Ye novamente. Descobriu que eles também estavam olhando para ela, com olhares inquisitivos em seus olhos. Por um momento, os 3 ficaram atordoados. Os 3 conseguem ouvir os pensamentos de Yefeng. Su Ruoshui ficou ansiosa. O que a tia Yi acabou de dizer sobre como ela pode ouvir os pensamentos de Yefeng foi completamente bloqueado. Nenhum único sinal de pontuação foi dito. Vendo isso, Liu Mei soltou um longo suspiro de alívio. Acontece que ela só consegue ouvir. Mas ela não consegue dizer. Isso é bom, isso é bom. Pô Shui, Yefeng é realmente nosso filho biológico. Já fizemos o teste. Liu Mei deu um tapinha na mãozinha de Su Ruoshui. Ela disse orgulhosamente. Su Ruoshui parecia curiosa. Então vocês também podem. As palavras seguintes não foram ditas novamente.
O casal lhe assentiu tacitamente. Sim. Eles também conseguem ouvir. Você ficou parado ao lado, ignorando-os, com os braços cruzados, olhando para o céu, ouvindo fofocas. Eu acabei de descobrir que o motivo de Suho Shui vir ao orfanato é porque 1 mês atrás ela pegou um bebê e não conseguiu encontrar os pais biológicos do pequeno, então o enviou ao orfanato. Você fez beicinho. Isso não é nada demais. Vendo assim, essa Suho Shui é bem carinhosa. O sistema sorriu traiçoeiramente. Essa fofoca é grande. Esse bebê é, na verdade, sobrinho de Suho Shui. A esposa do primo dela acabou de dar à luz um filho, mas foi trocado pela universitária pobre que o primo ajudou. Em mais uma semana, Suho Shui descobrirá a verdade e devolverá o filho gentilmente, expondo a verdadeira face da universitária pobre. Você apoiou o queixo com uma mão, franzindo a testa lentamente. Então é essa a fofoca. Pela minha experiência de anos comendo fofocas, Suho Shui é tão gentil que provavelmente não terá um bom final, certo? Você é brilhante. O sistema concordou. A próxima grande fofoca é que esse bebê tem uma doença congênita. O primo dela acha que não é filho dele, mas a universitária pobre não se conforma e faz um teste de paternidade para a criança e o primo. Mais tarde, descobre que o herdeiro é da família Liu. Assim, Suho Shui foi odiada pelo primo e pela universitária juntos. Então, em uma noite escura e tempestuosa, ela foi drogada pela universitária pobre e morta por mais de uma dezena de pequenos bandidos. Suho Shui, ao lado, ficou parada em estado de choque, com a cabeça cheia das palavras de Ergou, que ela recuperou o filho biológico do primo. Mas acabou sendo morta por eles com um método tão cruel. Yezong e Liu Mei se entreolharam. E olharam para Suho Shui ao lado deles, sem saber o que fazer por um momento. Você terminou de comer a fofoca. Olhou para trás e descobriu que eles ainda estavam lá. Aquilo. Por que vocês ainda não foram embora? Se vão dar dinheiro ou não, tanto faz, de qualquer forma, eu não volto. Estou realmente com preguiça de lidar com essa família de vida curta. Depois que aquele falso jovem mestre me matar, todos na família e também morrerão um após o outro. Não é bom estar vivo? Yezong sentiu um aperto no coração. No futuro, toda a família morrerá sucessivamente. Como isso é possível? As palmas das mãos de Liu Mei já estavam cheias de suor frio. Foi Yang Zi quem prejudicou o próprio filho. Ele ainda vai prejudicar toda a família? Como pode ser assim? Eu sempre o tratei como meu próprio filho. Não, eu definitivamente não posso deixar que isso aconteça. Da mesma forma, Suho Shui, que também estava observando a situação, não se importou com isso, afinal, ela estava mais preocupada com seu próprio destino. Tios, eu tenho algo para fazer, vou indo nessa. Suho Shui planeja investigar primeiro, talvez o que esse cara esteja pensando esteja errado. Ergou zomba. Pequeno mestre, Suho Shui vai investigar a verdade. Mas esse cérebro dele realmente não funciona. Na verdade, desde que ele pegou aquela criança, seu primo já havia mandado alguém segui-lo. Talvez a verdade ainda não tenha sido descoberta, e ele já tenha mordido a Suho Shui que já estava se preparando para partir. Instantaneamente congelou sua postura, ele fingiu olhar em volta casualmente e realmente encontrou algumas pessoas suspeitas. Droga, ele realmente acertou. Suho Shui mudou de ideia. Olhando para o casal Ye, ela disse, tio e tia, vocês poderiam me dar uma carona? Yezong naturalmente sabia o motivo e não perguntou muito, concordando imediatamente. Então ele caminhou até Yefeng. Yefeng, se você ainda não acredita no despertar do papai e da mamãe, então que tal isso? Você volta conosco agora. Eu te darei uma pequena meta, se você achar que a família é diferente do que você pensa. Você pode ir embora de novo. E então, eu te darei outra pequena meta. O que você acha? Sem problemas, você concordou sem hesitar. Ergou ficou perplexo. Pequeno mestre, você não disse que mesmo que te matassem, você não voltaria? Você suspirou impotente. Eu também não quero. Mas o que eles estão dando é demais. Ergou ficou com uma expressão sombria. Avarento é avarento. Por que se defender? Provavelmente você estava recusando desde o início. É para esperar por este momento? Yezong ficou feliz. Gosta de dinheiro? Ótimo, eu tenho dinheiro infinito. Para quem eu daria para gastar se não para o meu filho? Contanto que o filho esteja disposto a voltar, não importa quanto dinheiro ele queira. Suho Shui revirou os olhos silenciosamente. Ganancioso por dinheiro, mais ganancioso por dinheiro do que eu. Assim que entrou no carro,
Su Ruoshui recebeu uma ligação do irmão mais velho dela, com um tom urgente. Ruoshui, por que o primo está te investigando? Su Ruoshui ficou atordoada. Irmão mais velho, você já descobriu? A voz de Su Daqian estava fria. Quer mexer com minha irmã? Procurando a morte. Onde você está? Eu vou te buscar. Su Ruoshui sentiu um calor no coração. Irmão mais velho. Vamos conversar quando nos encontrarmos. Venha me buscar na mansão da família Ye primeiro. Não haja precipitadamente. A situação é um pouco complicada. Ao desligar o telefone, Su Ruoshui olhou fixamente para você. Já se passou meio-dia. Por que aquele sistema não fala? Agora mesmo eu ia investigar. Ele sabe de tudo. Ele deve saber o que eu disse ao meu irmão mais velho agora, certo? Você notou o olhar de Su Ruoshui de canto de olho e não perguntou a Ergou. Por que Su Ruoshui fica me encarando? O sistema hesitou. Ele percebeu que algo estava errado. Pequeno mestre, ele pode ter ouvido. Você sorriu com desdém, com os cantos da boca bem levantados, Ergou. Tenha mais confiança. Ela definitivamente se apaixonou pelas sobrancelhas do pequeno mestre e quer o corpo do pequeno mestre. Eu estou certo, não estou? Neste momento, Ergou olhou para você com uma expressão sombria. Com essas suas roupas de camelô, Su Ruoshui não se interessaria pela sua aparência, embora ele esteja vestindo roupas casuais. Mas são todas de marcas de luxo. O hospedeiro está ficando cada vez mais narcisista. Su Ruoshui, ao lado, também ficou boba. Como pode existir uma pessoa tão desavergonhada? Eu gostar de você? Que piada! Originalmente, eu queria ouvir as fofocas do sistema, mas acabei ouvindo sobre mim mesma. Inesperadamente, ouvi a voz interior de um arrogante. Franziu a testa, fez beicinho e abaixou a cabeça, fingindo não ter ouvido nada. Mas no fundo, ainda estou muito satisfeita. Meu filho sofreu tanto nesses anos. Ainda consegue ter tanta confiança. Se parecer um pouco comigo, não importa quão grande seja a dificuldade. Não pense em me derrubar. Você naturalmente não sabe que o drama interior das duas mulheres no carro é tão rico. Apenas perguntou ao sistema com desconfiança. Ergou. Por que ele não vai investigar? Ainda fica me encarando. Se continuar olhando, vou castrá-lo. Su Ruoshui ouviu a voz e rapidamente abaixou a cabeça. Mas então ela pensou, eu só dei uma olhada. Como ele vai me castrar? Então, ela pareceu olhar para o celular. Então, olhou para cima e continuou te encarando. O sistema disse com alguma dúvida. Xiaoyan, o cérebro em curto-circuito de Su Ruoshui realmente funcionou um pouco. Agora há pouco, foi o irmão mais velho dele que ligou para ele. Que pena, um irmão mais velho tão bom. Em breve estaria na rodovia Xi'an a caminho de casa. Su Ruoshui imediatamente abaixou a cabeça e rapidamente virou o celular. Irmão mais velho, não pegue a rodovia Xi'an, não pegue de jeito nenhum a rodovia Xi'an. Você pode pedir para o motorista me buscar também. Eu te explico quando nos encontrarmos. Daqui a meia hora. O carro parou na frente da mansão da família Ye. As pessoas arranjadas pela família Liu também chegaram e ficaram de lado, dizendo respeitosamente. Senhorita, o jovem mestre me pediu para buscá-la. Su Ruoshui acenou com a cabeça. Então, virou-se e agradeceu ao casal Ye, tio e tia. Obrigada por me levarem. Estou indo embora. Voltarei para visitá-los pessoalmente outro dia. Ye Zong acenou com a cabeça, olhando satisfeita para a jovem princesa da família Liu, pensando consigo mesma. Essa garota é sensata e a influência da família Liu é grande o suficiente. Se ela pudesse ficar junto com seu filho, parece que não seria ruim. Assim que entrou, a mamãe Liu chamou as duas filhas mais novas para perto. Ye Xiaorou, Ye Xiaoyu, venham rápido. Este é o seu irmão mais velho. Ye Feng, chame-o de irmão mais velho. Você olhou para a sala de estar. Descobriu que havia um par de irmãs gêmeas sentadas no sofá. Elas estavam usando vestidos idênticos, só que um era preto e o outro branco, como se fosse de propósito para diferenciá-las, porque elas são gêmeas. Se um estranho visse, não conseguiria distinguir quem é a irmã mais velha e quem é a irmã mais nova. Ye Xiaorou e Ye Xiaoyu se aproximaram relutantemente. Olharam para você, mas seus olhos estavam cheios de desgosto, como se estivessem dizendo, de onde veio esse caipira? Ye Zong franziu a testa ligeiramente ao ver isso. Ye Xiaorou. Ye Xiaoyu, chamem-no de irmão mais velho. As duas garotas não tiveram escolha. Só puderam abaixar a cabeça e gritar relutantemente, irmão mais velho. Mas no momento em que abaixaram a cabeça, as duas reviraram os olhos em sincronia. Nossos pais são demais. Encontraram,
mas ainda o trouxeram para casa. Para quê? Essa pessoa parece ser pobretona. Talvez não seja honesto. Se as outras famílias souberem. A família E certamente será motivo de piada. Você não se importou na superfície e respondeu com um sorriso. Vocês, sistema sacana por dentro, disse Ergou. Primeira vez que nos vemos, minhas duas irmãs parecem não gostar muito de mim. O sistema riu. Xiao Yan, tenha mais confiança, Tírio parecem. Elas realmente não gostam de você, e as duas ainda são cegas. Ye Xiaorou e Ye Xiaoyu ficaram surpresas. Elas olharam juntas para ele. Com quem ele está falando? Claramente a boca não se moveu. Mas agora há pouco ouviram a voz dele. As duas irmãs confusas viraram a cabeça rapidamente para os pais. Ye Zong balançou a cabeça levemente, indicando que as duas não deveriam se manifestar. Ye Feng explicou sorrindo. Ye Feng, as duas estão muito felizes. Procuramos por você por tantos anos. Elas pensavam que não iríamos encontrá-lo. Descanse um pouco, vou pedir para a cozinha preparar a comida. Hoje finalmente podemos ter uma refeição em família. Você acena com a cabeça enquanto caminha até o sofá. Enquanto isso, continua perguntando ao sistema. Que estranho, normalmente. Ao retornar, eu não deveria ser completamente ignorado? Ter que ser o pau mandado de todos para conseguir que olhem para mim uma vez. Agora, como é que me sinto? Nada mal. O sistema também está um pouco confuso. Xiao Yan, acho que pode ter a ver com sua atitude anterior. Se você tivesse voltado por conta própria antes. A atitude deles poderia não ser assim. Liu Mei aproveitou a oportunidade para chamar as duas filhas e também o mordomo da casa. Ela reuniu a babá para dar uma bronca. O conteúdo indicava que, nesta casa, olhou para suas duas filhas. Ye Xiaorou e Ye Xiaoyu agora também entenderam. Elas parecem ouvir os pensamentos de Ye Feng. E o pai e a mãe também conseguem ouvir. Esse irmão que foi encontrado é um pouco diferente. Pensando nas palavras da mãe. As duas meninas instantaneamente se tornaram excepcionalmente obedientes, carregaram uma travessa de frutas e foram até você, irmão mais velho. Prove, estas foram colhidas no pomar da nossa família, são muito doces. Ye Zong não foi a lugar nenhum, sentou-se ao lado e observou você. Ele também queria ouvir fofocas sobre as filhas. A Pei, Xiaoxi, fizeram isso por um longo tempo, mas não conseguiram ouvir seus pensamentos. Então, perguntou proativamente, Xiao Hou, Xiao Yu, por que vocês duas voltaram tão cedo? Não disseram que hoje é fim de semana e iam sair para passear? Ye Xiaorou disse impotente, pai, originalmente tínhamos a intenção de ir passear. Mas minha melhor amiga, Dai Hou, de repente ficou doente. Daqui a pouco vou visitá-la no hospital. Hou Hou está doente. Ye Zong perguntou apressadamente, que doença? É grave. Ele conhece Dai Hou porque essa garota salvou Ye Xiaorou antes, então tem uma boa impressão dela. Ye Xiaorou estava prestes a falar, seus pensamentos flutuaram para os ouvidos de Ye Zong. Dai Hou vai ficar doente. É de morrer de rir. Ela está grávida. Olha só a cara do velho. Ela também deve ter sido enganada. Não é de admirar que as gêmeas sejam cegas. Não é hereditário? A boca recém-aberta de Ye Xiaorou gradualmente se abriu, e ela olhou para você chocada. O quê? Hou Hou está grávida? Como é possível? Ela é uma estudante universitária pobre recém-formada. Ela nem tem namorado. Como ela pode estar grávida? Mas Ye Zong só ouviu a frase que ele foi enganado. Instantaneamente furioso, Ye Xiaorou. Diga a verdade, o que aconteceu com Dai Hou? Ye Xiaorou ficou tão assustada que estremeceu. Pai, estou dizendo a verdade. Você não disse nada na superfície. Mas esses pensamentos nunca pararam. O velho parece tão legal quando está bravo. Isso é comigo. Ye Zong ficou surpreso quando ouviu as palavras. A raiva que acabava de surgir desapareceu instantaneamente, e ele olhou para você com uma carranca. Sim, seu pirralho fedido. Eu sou seu pai. É você que puxou a mim. Mas Ye Zong se sentiu enjoado ao ouvir seu filho elogiando sua beleza. Você come bananas depois de comer morangos, com uma expressão de velho sábio, ouvindo Ergouzi continuar a fofocar com você. Um par de gêmeos endireitou-se instantaneamente, com medo de ser descoberto por você, e rapidamente fingiu estar brincando com seus telefones celulares. Ye Zong também aguçou os ouvidos, parecendo estar comendo melão. Diga rápido, diga rápido. O sistema finalmente falou, Xiao Yan, este melão é um pouco grande. É que este par de irmãs gêmeas agora compartilham um namorado. Que absurdo! Ye Xiaorou ficou tão zangada ao ouvir as palavras do sistema que se levantou instantaneamente. Ye Xiaoyu também se levantou.
olhando para você com raiva. Você levou um susto e virou a cabeça para olhá-los. O que foi? O que aconteceu? Eles não estão gravemente doentes, certo? Eu não disse nada. E Xiaoyu bateu o pé com raiva. Agora você. B. Você diz. O B dentro do coração não se importa com a parte do renascimento. Diretamente vendido pelo B, ele não consegue dizer nada. E Xiaorou pensou que era intencional da segunda irmã. Ele se apressou em dizer, B, diga. Agora ele não é exceção. A parte sobre o renascimento foi toda silenciada. As duas irmãs se olharam nos olhos, e finalmente olharam para o pai em uníssono. E Zong fechou os olhos, inexpressivo, e assentiu. Sim, é assim. Ele e a esposa já passaram por isso. Você olhou para Zong curiosamente. Velho Yi, o que eu fiz de errado? Não pode ser, não pode ser. Foram eles dois que me deram frutas para comer. Eles estão reclamando que eu estou comendo demais? Não é à toa que Ergol disse que a família Ye vai acabar em breve. Eles nem conseguem fornecer frutas. E Xiaorou e Xiaoyu ficaram estupefatas e abriram a boca em surpresa. O que ele disse? A família Ye vai acabar? Como isso é possível? Todos eles olharam para o pai, mas descobriram que o pai estava com uma cara de choro. Ele assentiu em silêncio, vendo que você ainda estava olhando para ele, e Zong suspirou. E Feng, não pense demais. Eles dois estão sempre olhando para o celular. Depois de muito tempo, às vezes o cérebro não está muito normal. Depois de falar, ele virou a cabeça para olhar para as duas filhas mais novas. Com uma cara de desgosto, ele disse, o que vocês duas ainda estão paradas fazendo? Não se apressem em pedir desculpas ao seu irmão mais velho. Além disso, hoje seu irmão mais velho voltou, ninguém de vocês tem permissão para sair. E Zong não sabia que, neste momento, as duas irmãs já não tinham intenção de sair. Eles também se reuniram ao seu redor, querendo ouvir o que aconteceu com Dai-Hou. Além disso, eles queriam saber por que você disse que eles dois compartilhavam um namorado. Então as duas irmãs pediram desculpas a você timidamente, irmão mais velho. Desculpe, estávamos confusas agora. Você assentiu. Com um ar de orgulho, ele parou de falar e continuou perguntando ao sistema, Ergol. Explique melhor. O sistema tinha uma expressão presunçosa, Xiao Yan. Essas duas suas irmãs realmente não são muito espertas, especialmente a mais velha. Se hoje Xiaorou for ao hospital visitar Dai-Hou, a outra acabou de abortar. Para proteger sua reputação, ela vai acusar Xiaorou de ter abortado e ainda vai chamar um monte de paparazzi, preparando-se para viralizá-la nas buscas. Neste momento, Xiaorou ficou tão chocada que sua mente zumbiu. Como isso é possível? O sistema continuou, bem no momento em que Xiaorou estava desesperada. O namorado dela, que também é o namorado de Xiaoyu, o Dalan, apareceria. Ele disse que poderia resolver as coisas com dinheiro, mas precisaria de 50 milhões e ainda ameaçou para que não contasse para sua família. E Xiaorou não teve escolha a não ser transferir secretamente 50 milhões da empresa de Yezong para o Dalan. Mas no final, aquele Dalan a levou para Mianmar. O final, não preciso nem te contar, né? Desta vez, Xiaorou ficou completamente chocada. O Dalan. Ele realmente está tendo um caso com minha irmã, Xiaoyu? E ainda me vendeu para Mianmar? Você está familiarizado com o caminho, o Dalan? Por que soa como o Dalan? É melhor não dizer, esse homem de origem humilde tem seus truques. Ele conquistou até as gêmeas. Deixe-me adivinhar, ele não estaria em conluio com aquele tal mestre de carne mole? O sistema acenou com a cabeça. O jovem mestre é realmente muito inteligente, mas eles também estão agindo sob as ordens de alguém. Neste momento, o sistema continuou a dizer. Depois que a mais velha foi vendida para Mianmar, a família Ye não sabia de nada. A irmã mais nova que restou se uniu aos falsificadores para me incriminar, fazendo com que toda a família pensasse que você era uma estrela azarada. No final, você foi expulso da família Ye, morrendo miseravelmente nas ruas. Triste, tão triste. E Feng não pôde deixar de sentir um arrepio, mas na superfície estava calmo e sereno. Parece que o velho vai levar um tapa na cara. Este par de gêmeas está sendo manipulado por aquele homem de origem humilde. E ainda assim querem visitar a boa irmã no hospital? Quando eles me incriminarem, vou chamar a polícia. E, aliás, vou fazer o velho me compensar com 2 pequenos bilhões. Aproveito a oportunidade para romper os laços e ir para longe. As irmãs Xiaorou e Xiaoyu foram atingidas por um raio. Suas cabeças estavam todas zumbindo, especialmente Xiaorou, pensando em ser vendida para Mianmar. Sua melhor amiga estava por trás disso.
Até mesmo sua irmã seria enganada por aquele canalha. Nojento, realmente nojento. As irmãs gêmeas já têm uma conexão profunda. Agora ainda mais eles se entreolham. Os dois se uniram neste momento e seguram as mãos um do outro. Seus olhares se confortam mutuamente, mas Yezong, ao lado, sente as pernas amolecerem, tremendo de raiva por todo o corpo. Sua preciosa filha terá uma morte tão trágica, até mesmo o filho recém-encontrado será incompreendido por toda a família. Quem fez essa armação? Justamente neste momento, o celular de Ye Xiaorou tocou. Era o Dalan ligando. Yezong, com um rosto sombrio, disse em voz baixa, abro viva voz. Ye Xiaorou não ousou desobedecer às palavras do pai. Ela também queria ouvir o que esse canalha tinha a dizer, então obedeceu e colocou o celular na mesa de centro, ligando viva voz. Imediatamente, uma voz efeminada veio do outro lado da linha. Hourou, onde você está? Por que você ainda não chegou? Estou esperando por você há 15 minutos e 29 segundos. Ye Xiaorou reprimiu a raiva em seu coração e disse: estou quase chegando, o trânsito está congestionado. Antes, ela achava o Dalan muito sincero. Mas agora só sente nojo. O Dalan disse em um tom manhoso: eu não ligo. Você tem que me compensar. Estou com fome. Hoje quero comer lagosta australiana. E sashimi de atum. Ele pediu 10 pratos de uma vez, totalizando 500.000 yuans. Yezong estava tão furioso que sua boca estava quase torta. Ele nunca ousaria comer assim, e esse gigolô parece ter crescido tanto. Ye Xiaorou não ousou olhar para o rosto de seu pai. Antes que pudesse responder, o outro lado já havia desligado o telefone. Quase ao mesmo tempo, o celular de Ye Xiaoliu também tocou. Era o Dalan novamente. Yezong cerrou o punho, colocou-o para baixo e disse em voz baixa: continue abrindo viva voz para mim. Ye Xiaoliu fez como solicitado. A mesma voz veio do outro lado da linha. Yebon, venha com Hourou. Estou quase morrendo de saudades de você. Quando chegar a hora, encontre uma maneira de entrar primeiro. Eu quero te beijar. Ela estava sentada no sofá e quase vomitou as frutas que havia acabado de comer. Meu Deus, isso é tão nojento. Onde essas irmãs gêmeas encontraram? Um cara tão bizarro para ser namorado? Falta de amor. Yezong finalmente não aguentou mais. Ele deu um passo à frente e quebrou o celular de Ye Xiaoliu em pedaços, depois apontou para as duas filhas e rugiu. Ye Xiaorou, Ye Xiaoliu, o que mais vocês têm a dizer? Nojento, simplesmente nojento. As irmãs gêmeas nunca tinham visto o pai. Essa explosão de raivas assustou tanto que elas se ajoelharam no chão, chorando. Papai, nós também não sabemos o que aconteceu. Nós também fomos enganadas. Yezong olhou para suas filhas, que estavam quase sem fôlego, com uma expressão de decepção. Como ele pôde ter gerado duas tolas tão burras? Você olhou para as três e, com muito esforço, evitou rir. Agora sabem ter medo, mas se tivessem pensado um pouco antes, não teriam chegado a essa situação. Mas para essas duas tolinhas, mesmo que soubessem, não adiantaria. Pelo que ouviu de Ergou, as duas ainda acreditariam naquele impostor e ainda teriam desavenças no futuro. As gêmeas ouviram seus pensamentos e olharam para você, com raiva nos olhos. Mas também perplexidade. Por que ela estaria tão satisfeita com a desgraça delas? Elas não são burras. Agora sabemos a verdade, e nunca mais acreditaremos nas palavras daquele impostor. Sentindo o olhar das irmãs, você acenou rapidamente com a mão. Sou cego e surdo, não vi nada. E não sei de nada. Mas por dentro, você não pôde deixar de resmungar. Por que estão olhando para mim? Já que sabem a verdade, por que não pensam em revidar? De que adianta ficar choramingando? A voz do sistema também chegou. Xiao Yan, eu te disse. O QI das duas é negativo. Agora parecem lamentáveis, mas quando aquele impostor voltar, com algumas palavras, toda a família perderá a cabeça de novo, e acreditará em tudo que ele disser. Yezong sentiu-se culpado. Ainda bem que ouviu os pensamentos de seu filho, senão, certamente seria levado pelo nariz por aquele impostor. Ye Feng, o que você acha que devemos fazer? Ela perguntou de repente. Ye Xiaoyu, ao ouvir isso, pareceu ter encontrado um salvador, e disse apressadamente: irmão mais velho, você passou muitos anos fora. Você viu muito, certamente terá uma solução. Ye Xiaorou foi ainda mais direta. Ajoelhou-se diante de você e disse, chorando: irmão mais velho, por favor, me salve. Eu sempre senti que o Dalan e Dai Hou estão tramando juntos. E eles certamente têm outros planos. Desta vez, ela está realmente com medo.
Ela viu as notícias na internet. E se ela realmente for vendida para Mianmar, será pior que a morte. Você ficou um pouco surpreso olhando para as duas irmãs à minha frente. Ai, agora há pouco me achavam um inútil. O que está acontecendo agora? E Xiaoyu percebeu sua dúvida e se ajoelhou também, imitando a irmã. Irmão mais velho, sabemos que erramos. Agora há pouco, nossa unidade. Sabíamos que o irmão mais velho voltaria hoje, mas não tivemos tempo de preparar um presente de boas-vindas. Não fique bravo. Assim, a nossa mesada junta deve ter 3 milhões. Damos tudo para o irmão mais velho. E Zong, que estava ao lado, respirou fundo. Pensando em seus pensamentos anteriores, sabendo que você gosta de dinheiro, isso é muito bom. Então ele disse, Feng, desta vez eles realmente agiram mal. Se você tiver alguma ideia, pode falar. O papai te dá mais 10 milhões de mesada. Pode comprar o que quiser. Você diz com uma cara fria, o que vocês estão fazendo? Eu sou só um pobre coitado que veio de fora. Que experiência eu teria? Não tenho ideia. Depois de dizer isso, você não pôde deixar de murmurar em seu coração. A família é tão inútil assim? Já estão sendo tão intimidados. Ainda precisam pensar em alguma solução? A E Corporation não tem uma indústria de entretenimento? Arranja sorrateiramente uma live e invade o hospital. Meu bem, aqueles dois canalhas estão se ajoelhando para mim, me dando dinheiro. Eu sou o tipo de pessoa que não resiste à tentação desses dois idiotas? O sistema também estava com uma expressão de desdém. Isso mesmo, Xiaoyan, você é muito perspicaz. A história mostra que aquele cara gastou 50 milhões no mês passado para comprar uma ilha. Senhor, aquele cara só te deu 10 milhões? Essa é a atitude de quem pede um favor? Essa é a atitude com um filho de verdade? Estou passando vergonha na frente deles. Ao ouvir isso, você ficou chocado. O quê? 50 milhões para comprar uma ilha? Fiquei chocado. Nem consigo imaginar. Se eu tivesse 50 milhões, eu seria um garoto tão feliz. O rosto de Yezong ficou terrivelmente pálido. De onde aquele farsante tirou dinheiro? Quem o autorizou a gastar 50 milhões para comprar uma ilha? As irmãs gêmeas ficaram surpresas por um momento e se entreolharam. Os olhos de ambas estavam cheios de alegria. O irmão mais velho tem a língua afiada, mas o coração é mole. Elas sabem o que fazer. Então, elas se levantaram rapidamente e se curvaram novamente para você. Irmão mais velho, sabemos que erramos. Pode ficar tranquilo. Nós definitivamente voltaremos vivos, e faremos com que aqueles que nos maltrataram paguem o preço. Dito isso, as duas irmãs se viraram e saíram correndo. Yezong parecia preocupado. Feng, como a primeiro, não precisa nos esperar. Dito isso, ele também seguiu as duas filhas para fora. Um ponto de interrogação na sua testa? Que diabos? Eles não iam me dar dinheiro? Aquilo, 1 milhão também serve, 500 mil também dá para considerar. Não vão embora. Mas não havia mais ninguém na vila. Nesse momento, Liu Mei desceu as escadas. Olhando para a sala de estar, onde só você estava, ela perguntou confusa. Feng? Onde foram o papai e as irmãs? Você disse desanimado. Eu não sei. Deve ser algo importante. Entediado, você pegou o celular e começou a navegar no Douyin. Em pouco tempo, uma live chamou sua atenção. Era Ye Xiaorou transmitindo secretamente. O título já era bombástico. Escória combina com escória para sempre. O sistema também viu, e não pôde deixar de ficar surpreso. Parece que os dois criaram juízo. Estão expondo aquelas duas pessoas secretamente em uma live. Parece bem interessante. Que explosivo! Você franziu a testa. Ergou. Eu sinto que as irmãs da família E têm um mestre por trás delas. Caso contrário, com a inteligência delas, não conseguiriam pensar em tal método. O sistema também ficou confuso. Sim. No enredo, elas duas não são tão inteligentes. Ouvindo as palavras do sistema, você também ficou confuso. Ergou, rápido. Me ajude a descobrir quem é o mestre por trás delas. Nesse momento, o sistema estava sério. Xiaoyan, eu já verifiquei. Não há nenhum mestre isolado do mundo. Elas simplesmente criaram juízo de repente. Já planejaram tudo no caminho. Isso também funciona? Criar juízo assim, de repente? Você ficou chocado. O sistema também estava confuso. É mesmo assim. Depois que elas duas deixaram de ser burras, a atuação delas até melhorou. Você desligou o celular e se jogou no sofá, começando a fechar os olhos e descansar. Definitivamente tem algo estranho nisso. Caso contrário,
Como o enredo mudaria tanto? Liu Mei, ao lado, fez beicinho. Mal consigo conter o riso. Penso, crianças bobas. Aquele mestre eremita é você. Se não tivéssemos ouvido seus pensamentos, nossa família inteira estaria em apuros agora. Sistema, continue investigando. Xiaoyan, acabei de verificar novamente. Realmente não encontrei nenhuma pessoa suspeita. Vamos esperar e ver. Mas o primeiro desastre da família Yi. Mesmo que tenha escapado, aquele impostor não vai te incriminar de novo tão cedo. Mas por que parece que você ainda não está feliz? Você suspira. O que há para se alegrar? Você não disse agora mesmo? Aquele cara usou 50 milhões para comprar uma ilha. E eu sou o filho biológico deles. Já voltei há várias horas e ninguém me deu algumas pequenas metas para eu também comprar uma ilha para brincar. Então eu te digo, cérebros anormais crescem rápido e desaparecem rápido. Daqui a pouco o impostor volta e saberemos. Com certeza todos vão estar do lado dele. Não se sente um pouco incomodado? Ye Baishuan gastou 50 milhões para comprar uma ilha. Por que eu não sei disso? Quem deu o dinheiro para ele? O dinheiro da família Ye não é fácil de ganhar. Embora nós dois amemos muito Baishuan e demos quase tudo o que ele pede. Mas não chega a esse ponto. Quando ele voltar, eu definitivamente vou perguntar a ele. Nesse momento, Ye Baishuan e uma linda mulher entram. Quando Ye Baishuan te vê, seus olhos brilham com um olhar de triunfo, embora apenas por um instante. Mas você ainda consegue captar. Ele caminha até Liu Mei e diz com um tom preocupado. Mãe, eu não te disse? Ele é uma pessoa de mau agouro, cheio de azar. A mulher ao lado também olha de soslaio para você, sentada no sofá, e diz com um tom desagradável. Mãe, por que você o trouxe de volta? Nós não tínhamos combinado que, mesmo que ele fosse ele mesmo, não poderíamos simplesmente trazê-lo para casa. Ah, mais um idiota que teve a cabeça lavada pelo impostor. Ergou. Quem é ele? Sobre as fofocas dele, espera um pouco que eu pesquise. Você olha para Yedeui e diz com uma voz fria, de onde veio esse cego? Assim que entra pela porta, já está cuspindo besteiras. Ao ouvir isso, Yedeui fica completamente atordoado. Você, estrela da desgraça, ousa me xingar. Ele abre a boca para revidar, mas ouve sua voz novamente. Normalmente, a velha Liu é bonita. O velho também é razoável. Como pode ter gerado um monte de gente sem cérebro assim? Eles dois não fizeram um teste de DNA? Talvez devessem fazer um. Quem sabe não são parentes de verdade. Foi trocado. Então? Yedeui ficou surpresa. Claramente não viu você abrir a boca. Mas essa voz era incrivelmente real. Só de pensar em ser xingada tão feio, ela ficou furiosa instantaneamente. Ye Feng, seu pirralho. B sobre a parte do recém-nascido. Ela não conseguia expressar uma única pontuação. Yedeui sempre foi assim, nunca tinha sido insultada dessa forma antes. Ela ia avançar e dar a você uma repressão da linhagem da irmã mais velha. Mas, naquele momento, Liu Mei a agarrou com força e gritou, Yedeui, olhe para você, que tipo de aparência é essa? Ye Feng acabou de voltar, você como irmã mais velha dele. Está falando assim com ele? Peça desculpas ao Ye Feng agora, imediatamente. Yedeui simplesmente não conseguia acreditar no que ouvia. Mãe, o que você está dizendo? Que irmão mais novo? Meu único irmão é Baishuan. Eu nunca vou reconhecer algo como ele como meu irmão. Liu Mei estava furiosa. Yedeui, onde está a sua educação? Eu e seu pai ensinamos você assim normalmente? Ye Feng é meu filho e do seu pai, ou seja, seu irmão mais novo. Estou ordenando que você peça desculpas ao Ye Feng agora. Liu Mei teve que. Se não fosse seu próprio filho, toda a família Ye estaria celebrando agora. Essa terceira filha. Será que perdeu o juízo? Yedeui virou a cabeça, com um tom firme. Eu não vou. Por que eu deveria me desculpar? Ele é uma estrela da desgraça. Vai arruinar nossa família. Baishuan não te contou? O que tem de errado em xingá-lo? Liu Mei estava tão brava que estava prestes a levantar a mão para bater. No momento crítico, Ye Baishuan se manifestou. Ele abriu os braços e protegeu Yedeui atrás dele. Mãe, não bata na terceira irmã. Se for para bater, bata em mim. O irmão acabou de voltar e já está desrespeitando a terceira irmã. Isso também não é uma boa educação. A terceira irmã só disse isso para o bem dele. Se fosse outra pessoa, a terceira irmã nem se incomodaria. Enquanto ele falava, sua voz ficou embargada, e lágrimas já se formavam em seus olhos. Se Liu Mei insistisse, ele teria que chorar. Este era seu truque favorito.
Cada vez que isso acontece, toda a família sente pena dele, embora o filho biológico da família tenha sido trazido de volta. E daí? Yedeui é protegido por Ye Baixuan, e ele se sente ainda mais comovido. Olhando novamente para o sofá, ele fica furioso de novo. Mamãe, veja só. Como o Baixuan é atencioso e compreensivo. Veja aquele cara. O que ele está fazendo? Desde que ele voltou, nossa família tem azar. Eu já disse isso. Ele é uma estrela da desgraça. Liu Mei ficou furiosa. Cale a boca. Ye Feng não é uma estrela da desgraça. Ye Baixuan, magoado, começou a chorar. Mamãe, não fique brava. A culpa é minha. Eu não deveria ter. Yedeui abraçou Baixuan e enxugou suas lágrimas. Baixuan, você não tem culpa. Isso não tem nada a ver com você. A culpa é daquele cara. Ele é uma estrela da desgraça descarada. Já houve uma grande briga familiar por causa dele, e ele ainda consegue se fingir de morto. De qualquer forma, ele não vai deixá-lo ficar na família e ele precisa ser expulso. Você respirou fundo várias vezes para conter o impulso de raiva e se encostou no sofá, fechando os olhos para descansar. Esse terceiro irmão também é um idiota. Ele está todo orgulhoso por ser usado como arma por Ye Baixuan. Só sabe falar besteiras aqui. Não é melhor que um cachorro de rua? Yedeui foi repreendido novamente. Desta vez, ele não conseguiu mais se conter e caminhou furiosamente. Ye Feng, se você tem algo a dizer, diga diretamente. Por que você está B? Você não pode. Bebê. Se você tem coragem, diga. Bebê. Yedeui ficou furioso. Ele até disse uma frase com seus pensamentos. Você acha que ele está doente? Ele só fala metade de suas frases, suspirando em seu coração. Você não é digno de falar comigo. Eu sou uma pessoa. Você é apenas um cachorro de rua. Espécies diferentes. A comunicação é naturalmente difícil, ok? Yedeui enlouqueceu, gritando com toda a força. Ele quer te bater até a morte. Mas vendo o olhar cortante de sua mãe ao lado, ele amoleceu. Essa sensação de ter raiva e não ter onde descontar o faz desmoronar. Ye Baixuan percebeu a dificuldade da terceira irmã e caminhou apressadamente, olhando para você com uma expressão magoada. Irmão, peça desculpas à irmã. Irmã, você realmente o irritou. Não cause mais problemas. A família está enfrentando grandes problemas. A irmã já estava muito triste e magoada. Você rapidamente se escondeu a 1 metro de distância no sofá, fazendo uma pose como se fosse vomitar. Mãe do céu, esse cara tem um cheiro tão ruim. Só de sentir o cheiro, quero vomitar. Ao ver isso, Ye Baixuan instantaneamente mudou de expressão. Irmão, você está me desprezando? Você cruzou os braços e acenou com a cabeça. Querido, tenha mais confiança. Eu simplesmente te desprezo. Ye Baixuan não esperava que você admitisse diretamente. Ele não deveria fingir um pouco? Como ele deveria retaliar? Ele nunca tinha encontrado isso antes. Mestre. Este é um mestre. Isso deixou Ye Baixuan perdido por um momento. Yedeui viu Ye Baixuan sofrendo injustiça. E ouviu seus pensamentos. Sua raiva explodiu completamente. Ye Feng, eu te disse para fingir. Olhe para você. Que tipo de coisa boa você fez? Enquanto falava, ele pegou seu celular e abriu a página de notícias que tinha acabado de ver. Ele colocou na sua frente. Olhe, olhe. Agora as notícias estão por toda parte. Todas são sobre a filha gêmea mais velha da família e sendo drogada, tendo um aborto com sabonete líquido e deixando a culpa para a melhor amiga. Mubai roubou o namorado da irmã mais velha. Se não fosse por você, estrela da desgraça, ter retornado. Você zombou. Esses dois idiotas não sabem ler? Ye Baixuan ficou chocado com sua atitude. Um pobre que vagou por muitos anos. As evidências estão todas na sua frente. Ele ainda não admite. Terceira irmã. Não fique brava. Não culpe o irmão também. Ele também não sabe. Vamos esperar o pai voltar e conversar sobre isso. Yedeui riu de raiva. Baixuan, você é muito bondoso. Ele é muito mal educado. Eu tenho que ensiná-lo uma lição hoje. Eu não atualizei. Certo, eu vou fazer isso na sua frente agora. Eu vou atualizar para você ver. Eu vejo você. Chegando a este ponto, Yedeui não conseguia mais falar. Seus olhos estavam arregalados enquanto olhava para o celular. Como isso pode ser? Neste momento, os olhos de Yedeui, o terceiro filho, estavam fixos na tela do celular. Seu rosto estava cheio de descrença. Seus dedinhos deslizavam sem parar. Agora mesmo, ele claramente viu notícias por toda parte. Todas eram sobre a maquiagem da família Ye. Mas depois de atualizar,
Como tudo mudou. Embora a família Yi ainda dominasse as principais listas de pesquisa de vários sites, o conteúdo mudou completamente de direção. A família Yi fez uma grande contribuição. Ajudaram a polícia a capturar uma quadrilha criminosa enorme. As irmãs gêmeas da família Yi foram enganadas por uma melhor amiga falsa e quase foram vendidas para Mianmar. A família Yi convocou uma coletiva de imprensa, encontrando seu filho perdido há muitos anos, e esta crise é a restauração da família Yi. Yi Feng resolveu tudo, e ainda vão realizar uma grande festa de reconhecimento familiar. Quanto mais Yedeui olhava, mais feia ficava sua expressão. Sentia como se seu mundo estivesse desmoronando. Bai Xuan já havia feito a investigação, todos os tipos de fatos estavam diante de seus olhos. Yi Feng é uma estrela da desgraça, mas como o pai pode dizer que ele é uma restauração? As irmãs gêmeas revidaram com sua própria inteligência. Como isso tem a ver com Yi Feng? Ye Baixuan, ao lado, viu a expressão constrangida de Yedeui e se sentiu ainda mais triunfante em seu coração. Deve ser porque a terceira irmã viu aquelas notícias negativas online. Yi Feng deveria ser uma estrela da desgraça. Eu sou o favorito desta família. Ele ainda fingiu confortar Yedeui. Terceira irmã, não fique tão brava. O irmão também não vai entender. Ele acabou de voltar para casa e essa coisa aconteceu. Espero o irmão saber a verdade. Ele definitivamente vai se desculpar com você. Mas Yedeui parecia não ter ouvido suas palavras e silenciosamente passou o celular para ele. Baixuan, olhe seu celular. Como as notícias mudaram. Ye Baixuan não levou isso a sério. Enquanto pegava seu próprio celular, ele deu uma olhada na página do celular de Yedeui, ainda com desdém. Irmã, os nossos são todos iguais. Não pode estar errado. Ele simplesmente não conseguia dizer essas 4 palavras. Seus olhos triangulares, que já eram pequenos, se arregalaram instantaneamente e sua boca também se abriu. Que tipo de notícia é essa? Como é possível? Ele rapidamente abriu seu celular. Atualizou vigorosamente várias páginas, e então teve a mesma expressão de Yedeui, impossível. Definitivamente impossível. Quando ele estava no carro agora, ele claramente viu, todos estavam dizendo. As 2 filhas mais novas da família Yi estão acabadas, a família Yi está em apuros, a família Yi se meteu em grandes problemas. Mas agora, como houve uma grande reviravolta de 180 graus, você zomba. O que é impossível? A família Yi não está em apuros, parece que você não está feliz. Só então Ye Baixuan percebeu que havia perdido a compostura e respondeu rapidamente, irmão. Como você pode dizer isso de mim? Não é isso que eu quero dizer, o que eu quero dizer Ye Baixuan já estava um pouco incoerente, você zomba um pouco. Não fique me chamando de irmão, eu não quero um irmão flor de lótus branco como você, não preciso. Encostado no sofá, você suspira, impotente. A atuação do impostor não parece ser grande coisa, hein? Já se revelou tão rápido? Mas, pelo jeito do velho Liu e do terceiro, com certeza não se importam. De qualquer forma, no enredo original, tudo que o impostor diz está certo. A família inteira o segue pelo nariz, um após o outro, falando sem pensar. Yedeui originalmente queria dar uma desculpa para Ye Baixuan, mas depois de ouvir seus pensamentos, ele não conseguiu dizer nada. Com a mente parecendo um pouco mais clara, ele também percebeu que havia algo de errado com Ye Baixuan. A família Ye não sofreu. Ele não deveria estar feliz? Mas por que ele ainda parecia um pouco ressentido agora há pouco? Yedeui não conseguia entender. Olhando para sua mãe, Liu Mei, com o rosto sombrio, voltou e disse friamente. Terceiro, peça desculpas ao seu irmão. Eu disse. Yi Feng é um membro desta família. Quem ousar caluniá-lo novamente, não me culpe por ser implacável. Depois de dizer isso, ela virou a cabeça para olhar Ye Baixuan, balançando a cabeça desapontada. Esse filho que ela criou com as próprias mãos. Parece não ser tão simples. Você se encosta no sofá com uma expressão vazia, mas seu coração já está em turbilhão. Que situação é essa? Velho Liu realmente está falando em meu favor? Ele não deveria acreditar em Ye Baixuan? Tem alguma coisa errada. Isso está muito errado. Liu Mei sente uma pontada de dor. A culpa em seu coração aumenta cada vez mais. Então, eu sou esse tipo de mãe? Criando um filho com o coração frio. Ignorando seu próprio filho biológico, sempre o criticando e até o levando a morrer miseravelmente nas ruas. Mas ainda bem que agora eu acordei. No futuro, devo compensar esse filho biológico em dobro. Yedeui se aproxima timidamente. Ye Feng, me desculpe. Eu estava errado agora há pouco. Você acena com a mão, com uma expressão de indiferença. Eu não me importo. Contanto que você esteja feliz.
Mas, em seu coração, você zomba friamente, sendo forçado a pedir desculpas. Com certeza está cheio de ressentimento em seu coração, pensando que eu não mereço o pedido de desculpas dele, certo? Mas o pequeno mestre realmente não se importa. De qualquer forma, da próxima vez que o impostor me caluniar, eles vão se arrepender. Até lá, eu poderei cortar relações com eles completamente, pegar um pouco de dinheiro e fugir para longe. Perfeito. Edeui não esperava que você pensasse assim. Ele já se desculpou, mas você ainda o despreza. Então, o objetivo dele ao voltar é apenas por dinheiro. Já que é assim, então deixe o papai e a mamãe darem dinheiro para ele. Vamos mandá-lo embora. O coração de Liu Mei fica ainda mais triste. O filho biológico está muito desapontado com sua família. De qualquer forma, não podemos deixá-lo sair da família Ye. Ele é nosso filho biológico. Tudo da família Ye deve ser dele. Ele lançou um olhar de canto e descobriu que Ye Baixun ainda estava FN lá dividindo e remexendo no celular, e a raiva em seu coração não conseguia sair. Ye Baixun, o que você ainda está procurando? A família Ye está bem. Você está tão infeliz? Ao ouvir isso, Ye Baixun rapidamente guardou o celular. Com um olhar de pena, explicou: Mãe, você tem que acreditar em mim, eu não estou infeliz. Estava vendo como minhas irmãs estavam revidando os bandidos. Estou orgulhoso deles e ainda mais com medo. Liu Mei estava com o rosto frio. Antes, não importava o que ele dissesse, ela acreditaria sem hesitação. Mas agora, ele apenas disse a Ye Baixun: você acabou de caluniar seu irmão. Agora você vai se desculpar com seu irmão. Ye Baixun ficou chocado. Ele suspeitou que tinha ouvido errado. Mãe, o que você disse? Você quer que eu me desculpe com ele? Ye Baixun pronunciou as palavras muito fortemente de propósito. Como se estivesse lembrando Liu Mei se ela tinha dito algo errado, mas Liu Mei suportou a raiva e repetiu: sim, está certo. Eu disse para você se desculpar com Ye Feng, imediatamente. Ye Baixun ficou chocado novamente. Essa velha, Liu Mei, realmente gritou comigo e me pediu para me desculpar com aquela estrela da desgraça. Antes, ela ainda dizia o quê? Mesmo que o filho biológico volte, ela ainda será tão boa quanto antes. Com certeza, tudo que ela diz são mentiras. Ye Feng, por que você não morre? Mas não importa o que ele pense, não importa o quão relutante ele esteja. Ele ainda aguenta, e ele tem que aguentar. Irmão, me desculpe. Me perdoe, por favor. Você acabou de voltar e grandes coisas aconteceram em casa. É uma coincidência demais. Eu não deveria ter pensado demais. Eu estava muito preocupado. Até um tolo conseguiria ouvir as palavras sarcásticas de Ye Baixun. Ele não estava convencido em seu coração. Você nem levantou as pálpebras. Chega de desculpas superficiais como o peido de cachorro. Essas conversas hipócritas são tão nojentas. Tão preocupado? Preocupado com o quê? Quem sabe se não foi você quem planejou tudo isso? Você só sabe falar quando encontra problemas. Se você estivesse tão preocupado, por que não ligou para as gêmeas ou para o velho Ye? Edeui ouviu você xingar Ye Baixun e quis avançar para defendê-lo, mas ficou atordoado ao ouvir seus pensamentos. Sim, o que esse garoto disse parece fazer sentido. No caminho de volta agora. Ye Baixun abriu o celular e disse que algo tinha acontecido em casa. Depois de dar uma olhada nas notícias, ele ia ligar para o pai e as irmãs. No entanto, Ye Baixun sempre disse para não ligar, dizendo que lá deve estar muito confuso e que uma ligação não ajudaria em nada. Depois, Ye Baixun constantemente me induziu a pensar em Ye Feng como uma estrela da má sorte. Mas por que Baixun faria isso? Além disso, parece que eu realmente caio nas artimanhas de Ye Baixun. Será que eu realmente não tenho cérebro? Liu Mei ficou olhando para Ye Baixun o tempo todo e, ao ouvir seus pensamentos, sua raiva aumentou ainda mais. Mas se eu questioná-lo agora, ele com certeza vai começar a chorar como um bebê magoado. Só de pensar nisso, já me irrita. Então, Liu Mei virou a cabeça para Edeui. Na época, depois que você soube que algo aconteceu em casa, você ligou para seu pai e seus dois irmãos. Edeui se assustou e disse gaguejando: Mãe, eu não liguei. A voz de Liu Mei ficou ainda mais fria. Por que não? Você não estava muito ansioso? Edeui olhou para Ye Baixun, mas ele imediatamente abaixou a cabeça. Como se não o tivesse visto. Mãe, na época eu estava muito ansioso. Então. Edeui, que ainda não tinha certeza, agora tinha certeza de que realmente não tinha cérebro e tinha acreditado nas besteiras de Ye Baixun. Como eu pude ter um idiota como você? Quando acontece alguma coisa, você não tem discernimento nenhum. Edeui chorou. Ele estava magoado,
Sua mãe nunca tinha o xingado assim antes. Ele sempre foi o orgulho dela, não é? E Ebaixuan, que estava fingindo de morto ao lado, abaixou a cabeça, sem tristeza nem alegria nos olhos. Mas por dentro, ele estava em turbilhão. O que está acontecendo? Apenas algumas palavras de Efeng foram o suficiente para abalar o status que ele tanto lutou para conquistar. Isso é só o começo. Se continuar assim, então eu estarei acabado? E Ebaixua não permitiria que isso acontecesse, então ele disse sob o olhar escaldante de Liu Mei. Mãe, não culpe o terceiro tio. Nenhum de nós acreditou que a coisa era real. Só queríamos voltar para casa e ver vocês o mais rápido possível. Se for culpar alguém, culpe a mim. Fui eu quem não pensou direito. Você ouviu o que Ergol disse e não conseguiu segurar a risada. E Ebaixuan virou a cabeça e disse rangendo os dentes. Irmão, do que você está rindo? Você encolheu os ombros. Isso não é da sua conta. De qualquer forma, eu não vou te contar. Mas por dentro, você estava constantemente instigando o sistema. Ergol, continue. Essa fofoca é muito interessante. Justamente neste momento, Ebaixuan começou a chorar. Irmão, eu sei que você tem uma implicância comigo. É tudo por minha causa. Por minha causa você sofreu enquanto estava perdido lá fora. Estou disposto a ir embora e devolver o papai e a mamãe para você. Por favor, me perdoe. Embora pareça sincero na superfície, por dentro estou roendo os dentes de tanto ódio. Mamãe não estava me culpando por ser insensato? Então serei sensato uma vez e irei embora sozinho. Deixe o filho biológico dela ficar. Isso já basta, certo? Você moveu um assento apressadamente. Não, não, não. Eu não sou seu irmão mais velho. Não converso com você. Será que esse impostor está jogando um jogo de recuo para avançar comigo agora? Se ele fosse esperto, já teria ido embora há muito tempo. Por que ir embora justo agora? Vovó Liu não suportaria, certo? No final, ainda sou eu quem vai embora. O sistema também concorda. Sim, se seguirmos o desenvolvimento da história. No final, quem vai embora é o mais novo. Você suspira por dentro. Eu já sabia. Eles estão todos atuando. Só que esse impostor não seria uma mulher, seria? Um baita mariquinha. Ela chora 3 vezes por frase. Ela sempre é assim. Mesmo que nada aconteça na família e ela tem que inventar algo para chorar. Liu Mei ouve seus pensamentos e olha para Ebaixuan, sentindo-se ainda mais irritada até a morte. Se fosse antes, Ebaixuan estaria chorando assim e dizendo que queria ir embora. Então ela certamente o abraçaria apressadamente e o acalmaria. Ela até daria um cartão para ele. Deixaria ele comprar o que quisesse. Mas agora, com os pensamentos do filho biológico, ela percebe que antes estava sendo enganada por essa atuação. Só de pensar nisso, dá raiva. Pensando nisso, Liu Mei lançou um olhar irritado para Ebaixuan. Por que você está sempre chorando? Nossa família inteira ainda não morreu. Não precisamos que você lamente. No futuro, seja normal para mim. Não fique limpando as lágrimas a todo momento. Que baita mariquinha. Edeui também franziu a testa ao olhar para Ebaixuan. Baixuan, mamãe também está fazendo isso para o seu bem. Mude esse hábito. As pessoas de fora vão rir da família e as lágrimas de Ebaixuan ainda não secaram e ele ficou ali, paralisado. Antes, ele nem precisava chorar. Bastava mostrar que queria ir embora e todos da família o acalmariam. Agora que sou tão sensato, eles estão dizendo que estou errado. O que está acontecendo com esta família? Você está quase morrendo de tanto rir por dentro. O impostor está em pânico, não é? Ela com certeza não consegue entender. Por que as lágrimas dela não estão funcionando? Mas, para ser honesto, eu também não consigo entender. Por que o velho Liu e o terceiro mestre não estão seguindo o roteiro? Durante o jantar, Ebaixuan sentou-se em seu assento exclusivo. Esta posição é uma representação fiel de seu status na família. Antes, mesmo que houvesse convidados ilustres em casa, nada poderia abalar sua posição. Mas, fingindo, Liu Mei se aproximou. Sente-se de lado e deixe Efeng sentar-se perto de mim. Ebaixuan realmente quis chorar desta vez. Ele não era o queridinho da mamãe? O que aconteceu afinal? Ele sentou-se obedientemente no canto da mesa de jantar, parecendo um bom garoto injustiçado. Mamãe, terceira irmã. Irmão, comam. Não esperem que papai e as irmãs voltem para comerem juntos. Liu Mei disse mal-humorada. Seu pai já disse que não precisa esperá-los. Ele está aprontando de novo, se sentindo injustiçado a cada momento. Como eu pude tolerá-lo tanto antes? Ebaixuan forçou um sorriso e disse, obrigado pela preocupação, mamãe. Embora eu não tenha comido nada a tarde toda,
Eu realmente não consigo comer agora. Preciso ver papai e as irmãs primeiro. Comam vocês. Não precisam se preocupar comigo. Liu Mei não se importou em prestar atenção nele, pegou uma costelinha agridoce e começou a comer. Enquanto comia, ouvia as revelações que Ergold deu em sua mente. Pequena Yan. O falsificado continuou convidando amigos para comer, gastando 3 milhões. Ele já comeu como um porco. Ele simplesmente despreza essas coisas. Ele disse isso de propósito. Ao ouvir isso, Liu Mei quase cuspiu a costelinha que estava na boca. Impossível! Gastar 3 milhões em uma refeição? O que ele comeu? A família E tem uma máquina de imprimir dinheiro? Primeiro 50 milhões para comprar uma ilha, agora 3 milhões em uma refeição. Isso não é mais agradável do que a vida dos deuses? Não é à toa que o falsificado me exclui em todos os lugares, querendo que eu vá embora. Ele está dominando os bens da família. Liu Mei apertou os pauzinhos em sua mão com força. 3 milhões em uma refeição? Nem eu, a senhora Ye, fui tão extravagante assim. E Baixu ainda quer dominar os bens da família? Que besteira! Ela virou a cabeça para olhar para Ye Baixuan, com um olhar frio. Você comprou alguma coisa boa recentemente? Quem você foi encontrar hoje? Ye Baixuan pensou que sua mãe estava preocupada com ele e disse alegremente. Mamãe, comprei uma ilha pequena para brincar recentemente. Hoje não fiz nada demais. Apenas me encontrei com alguns amigos. Liu Mei ficou ainda mais irritada. Quanto custou para comprar? Você não comeu com seus amigos? Ye Deui também ficou chocado. 50 milhões para comprar uma ilha? Só uma criança. A vida de Ye Baixuan é tão despreocupada assim? Ye Baixuan pareceu perceber que o tom da mãe estava errado. Seus olhos desviaram um pouco. Mãe, não pergunte. É só uma ilha remota, não custou muito dinheiro. Meus amigos e eu só nos encontramos para conversar. Nem comeram. Liu Mei, furiosa, jogou os hashis diretamente para longe, dizendo. Então, quanto custou comprar a ilha? Ye Baixuan percebeu que, se não dissesse a verdade, seria repreendido. Ele disse fracamente, custou apenas 50 milhões. Liu Mei ficou furiosa instantaneamente. Mesa de jogo? 50 milhões. E apenas? Quem te deu o dinheiro? Que audácia! Gastando 50 milhões de uma vez e ainda achando que é pouco dinheiro? Você acha que o dinheiro da família Ye cai do céu? Ye Deui apressadamente demonstrou preocupação atenciosa. Mãe, não olhe para mim. Eu não dei tanto dinheiro para ele. Você finge que não viu nada, continuando a beber um gole de vinho tinto. Comendo um bife. Devo dizer, afinal, as coisas das famílias ricas. A qualidade é realmente boa. O sistema também ficou com água na boca. Pequeno Ye. Eu também queria comer, mas eu só posso carregar energia, não carne. Mas aquele falsário mente sem hesitar. Ele tem as notas fiscais da refeição no bolso e ainda quer que a empresa da família Ye reembolse. De qualquer forma, é o dinheiro do velho Ye, não faz diferença. Você comeu mais uma costela. Falando nisso, essa velha Liu e o terceiro Ye são muito bons em fingir, não é? O falsário gasta muito dinheiro desde pequeno. Eles não saberiam? Se o falsário estivesse um pouco insatisfeito, eles davam o cartão, deixando-o comprar o que quisesse. Agora, calculando o dinheiro na minha frente, o que é isso? Liu Mei ficou surpresa por um momento. Ela realmente era assim antes, mas não deu tanto dinheiro assim. Ye Baixuan tem as notas fiscais no bolso. Ele realmente era assim antes, mas queria argumentar. Mas sentiu que não havia nada para argumentar. Seu rosto doía muito, como se tivesse levado muitos tapas. Ye Baixuan abaixou a cabeça, como uma criança que fez algo errado. Mãe, este é o dinheiro que a irmã mais velha me deu. Da última vez que fui à empresa da irmã mais velha, caí acidentalmente. A irmã mais velha me deu o dinheiro do tratamento médico. O que foi, mãe? Você não está feliz? Então eu vou desistir, né? Sua voz embargava, mas não tinha coragem de chorar de verdade. A irmã mais velha, Yelan, possui uma empresa multinacional. Essa quantia de dinheiro não é nada para ela. Quem é mesquinha como aquela velha da Liu Mei? Deu um cartão para ele mesmo, só pode gastar alguns milhões. E esse dinheiro nem é dele. Será que ele ainda quer voltar atrás? Desta vez, foi a vez de Ye Deui e Dinha. Só porque caíram, a irmã mais velha já deu 50 milhões. Se soubesse que era tão fácil ganhar dinheiro, também teria ido à empresa da irmã mais velha para cair. Liu Mei estava com o rosto frio. Baixuan, eu sei que você é um garoto sensato. Desista daquela ilha, então. Mamãe vai doar esse dinheiro para pessoas mais necessitadas.
Wenyan, Ye Baixuan ergueu a cabeça abruptamente. Seus olhos quase saltaram para fora. Essa velha realmente o fez desistir? Este é o meu próprio dinheiro. Por que doar para aqueles pobres coitados? Ele não aguentou mais. Grandes lágrimas rolavam sem parar. Mamãe, mas eu realmente gosto muito daquela ilha. No entanto, já que mamãe me pediu para fazer caridade, deve haver uma razão. Eu vou ouvir a mamãe. Liu Mei suspirou aliviada. Baixuan, mamãe sabia que você era um garoto sensato. Mamãe está muito feliz. Agora, me dê as informações da ilha e os procedimentos de compra. Vou pedir ao secretário para cancelar. Liu Mei disse, enquanto embrulhava um camarão com a mão. Colocou-o na sua tigela. Você olhou para Liu Mei de forma estranha. A velha Liu deve ter segundas intenções comigo. Caso contrário, por que ela seria tão boa comigo? Não deveria me criticar. Por comer de forma feia e comer muito? Wen Seng, Liu Mei disse apressadamente. Ye Feng, você deve se lembrar, esta é a sua casa. Em sua própria casa. Cuspir para fora. Odiável Ye Feng, ele realmente ousa comer à vontade. Ele está cego? Não viu minha expressão feia? Mamãe, o irmão mais velho sofreu muito lá fora antes. Ele nunca comeu uma comida tão boa. Mas comer demais de uma vez pode estragar o estômago. Nossa família Ye também tem regras. Não se pode comer demais em cada refeição. Depois de dizer isso, ele ainda fingiu uma expressão surpresa. Ai, será que eu disse algo errado? Desculpe, irmão. Eu também estou fazendo isso para o seu próprio bem. Eu estava errado. Irmão, me perdoe. Ye Baixuan falou consigo mesmo e pediu desculpas consigo mesmo. Antigamente, ele usava essa tática. Ninguém conseguia vencê-lo desta vez. Pensando demais, simplesmente largou os achis. Ergou. Estou muito irritado agora. Livre-se desse afeminado para mim. O resto não importa. Nesse momento, depois de uma rápida consulta, o sistema disse com uma expressão impaciente. Pequena Yan. Daqui a pouco, depois que vocês terminarem de comer, ele vai te acusar de roubar coisas, como o colar de pérolas valioso de Liu Mei. Vale 80 milhões. Você sorri friamente por dentro. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso é bom. Quando chegar a hora, a velha Liu definitivamente ficará completamente desapontada comigo. Eu posso aproveitar a oportunidade para sair daqui. Antes de ir, preciso comer mais. Pensando nisso, você de repente começou a comer loucamente, mas aos olhos de Ye Baixuan. Esse seu comportamento é para provocá-lo de propósito. Nem sequer olhou para ele, afeminado. Mais doce que eu, Liu Mei está irritada, pensando no que vai acontecer a seguir. Ele reprimiu a raiva em seu coração, levantou-se e foi embora, voltando para seu quarto. Abrindo o monitoramento secretamente, Ye Baixuan foi repreendido por você de novo, mas mamãe já foi embora. A terceira irmã só sabe comer, 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 e não se importa com ele, o que o deixa ainda mais magoado. Ele também não vai embora, apenas senta lá e continua enxugando as lágrimas. Uma refeição. Finalmente terminamos de comer, e Deui se apressou em dizer, Ye Feng, eu te levo de volta para o quarto. Agora mesmo, ele ouviu você pedir ao sistema para verificar seus segredos, ele ainda consegue aguentar ouvir. Ye Baixuan se apressou ainda mais, terceira irmã, deixe-me levar o irmão de volta, agora ele não vai dar à família. A ninguém a chance de entrar em contato com Ye Feng sozinho, ele só voltou por um tempo, e seu status foi abalado repetidamente. Se continuar assim, não serei expulso da família Ye? Ye Deui olhou para Ye Baixuan. Uma raiva inexplicável surgiu em seu coração. Você sabe onde fica o quarto de Ye Feng? Você está se adiantando. Ye Baixuan ficou surpreso. Ele realmente não sabia, mamãe também não disse agora, mas qual é a atitude da terceira irmã? Terceira irmã, por que você está sendo tão dura comigo? Eu só estou perguntando por gentileza. Ye Baixuan decidiu continuar usando o clichê. Fingindo ser coitado, mas Ye Deui nem sequer se deu ao trabalho de olhar para ele, virando a cabeça para olhar para Liu Mei. Mãe, em qual quarto Ye Feng está hospedado? Eu a levo de volta. Liu Mei viu sua filha. A atitude em relação a Ye Feng melhorou, e ela também está feliz em seu coração, só que mais tarde ela disse. O quarto de Ye Feng fica no terceiro andar, o quarto com a melhor luz. Ye Baixuan ficou surpreso. Meu quarto fica no segundo andar. A mamãe realmente me separou de Ye Feng? Ela está se prevenindo contra mim? Mas você tem ideias diferentes. Olha só, ergou. O velho Liu está se protegendo de nós. Com medo de que eu maltrate seu falso queridinho. Que pena, ele está pensando demais. Eu não quero nem saber daquela coisa. Que tipo de roteiro é esse?
Que faz Efeng ter um mal-entendido tão profundo sobre sua família? Que raiva! Liu Mei também suspirou secretamente. Mas ainda explicou pacientemente. Filho, não a entenda mal. Os quartos do terceiro andar são os melhores da casa. Suas irmãs mais velhas estão no terceiro andar, mas elas quase nunca voltam, então o terceiro andar é mais silencioso. Mais adequado para você descansar. E Deui acrescentou. E Feng, fique aí por enquanto. Se você não se sentir confortável morando no terceiro andar, eu troco de quarto com você a qualquer momento. Ele ainda estava com uma expressão indiferente. Tanto faz. Desamparado por dentro. Não falem tanta bobagem. Me levem logo para lá. Um grande show está me esperando. O falsário deve estar impaciente. Olha só para aquela cara de menininha dele. Já está quase amaldiçoado como uma velha bruxa? Sendo ignorado com frieza pelo próprio irmão mais novo. Ideui se sentiu desconfortável, mas ao ouvir seus pensamentos, ela não conseguiu evitar o riso. Até que ela tem razão em dizer isso. O rosto de Ye Baishuan é realmente feio. Liu Mei também cobriu a boca, resistindo ao riso. Só para não rir também. Os filhos da família Ye são todos bonitos, só Ye Baishuan é que é normal. Afinal, ele é apenas um filho adotivo, mas por tantos anos, ela nunca o desprezou. Pelo contrário, gosta muito dele. Mas agora, parece que ele é feio não só no pensamento, mas também no coração. Ye Baishuan estava furioso. Terceira irmã, do que você está rindo? Ideui virou a cabeça, realmente não querendo ver aquele rosto, nada. Só me lembrei de uma piada. Não pergunte, se eu contar, perde a graça. Ye Baishuan ficou atordoado. A terceira irmã está mentindo para mim. Ela definitivamente está rindo de mim. Antes eu era o irmãozinho mais querido dela, mas agora... Ela tem um irmão de sangue e me despreza. Que ultraje! Mas ela sabia que não era hora de explodir, ela tinha que continuar atuando. Só mais um pouco e ela mostraria a todos a verdadeira face de Yifeng. Liu Mei olhou para o relógio e disse, vocês duas, parem de discutir e levem Yifeng de volta para o quarto juntas. Vou ligar para o pai de vocês. Que horas são e ele ainda não voltou? Depois de dizer isso, Liu Mei voltou para o seu quarto, entrou sem trocar os sapatos. Deitou-se diretamente na cama grande. Sua família é realmente rica, este quarto é maior do que o pátio da nossa creche. Você se atreve a reclamar? Ye Baishuan observava cada movimento seu, um sorriso zombeteiro passou pelo seu rosto, que caipira que nunca viu nada na vida. Apenas um quarto e ela já está satisfeita. Se ela soubesse da enorme fortuna da família Ye, não ficaria apavorada? Irmão, vou abrir as cortinas para você. Veja nossa casa, a vista daqui é ótima. Ye Baishuan caminhou rapidamente até a beira da cama, abriu as cortinas e de forma oportuna. Acidentalmente tocou em uma caixa na cabeceira da cama. A caixa caiu no chão. De dentro rolou um colar caro. O rosto de Ye Baishuan estava cheio de incredulidade. Como se estivesse assustado, disse, ai, o que é isso? Terceira irmã, venha ver, este não é o colar de pérolas da mamãe? Eu me lembro deste colar. Era o favorito da mamãe. Na época, o papai gastou 80 milhões para comprá-lo. Ideui caminhou rapidamente, pegou o colar e a raiva em seu coração aumentou instantaneamente. Ele estava prestes a xingar, mas assim que as palavras chegaram à boca, ele se apressou em fechar os lábios com força. Ele simplesmente não emitiu um sinal de pontuação. Que sorte, se ele não tivesse se calado a tempo. Agora ele provavelmente já teria xingado Lifeng até a morte. Há pouco, na porta, ele estava pensando que, não importa o que acontecesse a seguir, ele apoiaria seu irmão mais novo. Mas ao ouvir a voz de Ye Baishuan, ele ainda correu incontrolavelmente, e estava até prestes a explodir de raiva. Que tipo de poder é esse, que parece ser capaz de controlá-lo? Ye Baishuan estava confuso. Entrar em Yifeng? Por que está parado aí? Você está deitado na cama enorme, preguiçoso demais para se mexer. Por que esse Ideui está tão distraído? Por que ele ainda não veio me repreender? A trama não dizia que, contanto que eu inventasse ou começasse algo, ele me usaria como arma? Me acusando de ser um ladrão doméstico que rouba coisas, me mandando sair desta casa? Rápido, rápido, rápido. Uma trama tão boa. Continue. Já preparei as lágrimas de tristeza. Ideui apertou os punhos. Ele queria defender seu irmão mais novo, mas sentiu uma força poderosa. Assim que ele abrisse a boca, ele certamente estaria acusando Yifeng. Não, isso absolutamente não pode acontecer. O que devo fazer agora? Ideui percebeu que algo estava errado com Ideui. Por que esse idiota começou a suar? Eu entendi.
A terceira irmã está definitivamente acumulando raiva em seu coração. Ela deve ter acreditado no que eu disse. Bom, isso mesmo. Então, Yedeui decidiu colocar mais lenha na fogueira. Ela abaixou a cabeça fracamente e disse, terceira irmã, por favor, não culpe o irmão. Ela acabou de voltar e nunca viu nada de bom. O colar da mamãe é muito bonito. Ela simplesmente gosta de pegá-lo para ver como é. Irmão, ela realmente não é uma ladra. Ela também não é uma ladra. Ela só está curiosa. Yedeui olhou para Yedeui com uma expressão lamentável, ouvindo-a como se estivesse defendendo Yefeng. Na verdade, ela estava me levando a entender mal as palavras de Yefeng. Queria me dar uns bons tapas na cara. Por que eu não percebi antes? Seu verdadeiro rosto? Fui enganado por ela por tantos anos. Yefeng estava certo em seu coração. Eu estava sendo usado como arma por ela. Agora que entendi, não vou deixá-la se orgulhar. Você esperou um bom tempo, mas Yedeui não veio te acusar. Você está ficando impaciente esperando. Aquela garota tola, não fique murmurando sozinha aqui. Vá chamar o velho Liu aqui. Yebaixuan disse com uma expressão de estar pensando em você, irmão. Não se preocupe, vou explicar para a mamãe. A mamãe definitivamente vai acreditar em você. Irmão não é ladrão. Irmão não é um ladrão. Depois de dizer isso, esse garoto se virou e saiu correndo. Depois que Yebaixuan saiu da sala, Yedeui de repente sentiu um alívio. Aquele tipo de força estranha também desapareceu. Ela disse apressadamente, Yefeng, eu acredito em você. Você não roubou nada, você foi incriminado. Você está olhando para ela. Com uma expressão confusa. Murmurando o quê? Ergou. Saia logo. O que está acontecendo? Lao San enlouqueceu. O sistema também está confuso. Xiao Yan, ela está falando a verdade. Ela realmente acredita em você. Você está com uma expressão de pavor. Que nova jogada ela está tramando? Eu não acredito nisso. Ergou. Verifique rapidamente o que está acontecendo. O sistema também está suando frio. Xiao Yan, eu verifiquei. Não há nenhum problema. Mas a história parece errada. Justamente quando você e o sistema estão confusos. Liu Mei e Yebaixuan chegaram, acompanhados por algumas empregadas. Vendo essa cena, você respirou aliviado novamente. Bom. A julgar pela aparência de Lao Liu, ela está bastante irritada. Contanto que o roteiro dela esteja correto. Lao Liu, venha logo, fique completamente desapontada comigo. Grite comigo, me mande embora. Neste momento, Yebaixuan ainda está choramingando. Superficialmente, ela está sempre dizendo coisas boas para você, mas na verdade, ela está constantemente te difamando. Yedeui ficou atrás de você. Ela descobriu que quanto mais perto ela chegava de você, mais fraca era a força misteriosa de agora. Ela tentou abrir a boca e disse, Mãe, Yefeng não roubou nada. Eu posso testemunhar por ela. Este colar. Talvez alguém tenha roubado e colocado aqui de propósito. Assim que as palavras foram ditas, Yedeui ficou surpresa. Droga, ela claramente queria dizer que foi Yebaixuan quem colocou aqui. Mas ela não conseguiu dizer. Aquele Yebaixuan, ela é estranha. Yebaixuan interrompeu as lágrimas, franzindo a testa para Yedeui. Terceira irmã, o que você acabou de dizer? Ela só saiu por alguns minutos, e ela já foi enganada por Yefeng. Ela obviamente odiava Yefeng agora há pouco. O que Yefeng fez exatamente? Yedeui tentou dizer novamente, eu acredito em Yefeng. Ela nem sabe onde fica seu próprio quarto, então como saberia onde fica o quarto da mãe? Muito menos roubar coisas. Certo, mãe, seu quarto tem câmeras de segurança. Ligue para ver. A verdade virá à tona. Você ouviu isso e ficou feliz, exclamando em seu coração. Ai, minha nossa. Este Lao San enlouqueceu. Ela realmente acredita em mim. Ainda quer ver as filmagens? Essa não é a minha fala? Yebaixuan estava tão ansioso que gritou. Terceira irmã, você sabe o que está dizendo? Como ela pode sugerir ver as filmagens? Se realmente vissem, todos os meus esforços seriam em vão. Eu absolutamente não posso deixá-los ver as gravações. Pensando nisso, Yebaixuan estendeu a mão diretamente, planejando cobrir a boca de Yedeui. No entanto, Yedeui já tinha um plano, rapidamente recuando 2 passos para evitar a mão de Yebaixuan. Baixuan, o que você está fazendo? Eu sou sua irmã, não sua escrava. Preciso te dar satisfação para tudo que eu digo? Mãe, veja o Yebaixuan. Ele não está se sentindo culpado? Yedeui se escondeu atrás de você, extremamente irritado em seu coração. Antes, eu realmente era cego.
Cada vez que Ye Baixuan fazia isso, eu o achava adorável. Agora parece que eu realmente exagerei. Felizmente, eu me esquivei rápido agora. Caso contrário, eu teria sido controlado por aquela força misteriosa. Ye Baixuan não conseguiu o que queria e ficou muito irritado. Irmã, como você pode dizer isso de mim? Você me conhece. Vuvu, enquanto falava, começou a chorar de novo. Você manteve uma expressão fria o tempo todo, com preguiça de prestar atenção neles. Ergou. O que está acontecendo aqui? Será que a trama desmoronou? O que diabos GDU está tramando? Se ele continuar interferindo assim, como vou poder fugir para longe? O sistema também franziu a testa. Xiao Yan. Minha cabeça também está um pouco confusa. GDU estava deprimido, com ressentimento e irritação. Ele queria continuar explicando, mas descobriu que aquela força misteriosa estava começando a controlá-lo novamente. Se ele abrir a boca agora, com certeza vai acusar Ye Feng. O que fazer? O que diabos devo fazer? Liu Mei ouviu os pensamentos de seu próprio filho e viu a expressão de pânico do filho adotivo. Instantaneamente, ficou tão furiosa que começou a tremer. Este Ye Baixuan não está apenas espalhando boatos e incriminando Ye Feng. Ele até quer controlar sua filha, controlar toda a sua família. Se não fosse por poder ouvir os pensamentos de seu filho, toda a sua família se tornaria escrava dele. Liu Mei suprimiu sua raiva e olhou para seu filho com um rosto gentil. Não se apavore, fale devagar. O que aconteceu com este colar? Você disse friamente, eu não sei quem colocou no meu quarto. De qualquer forma, eu não roubei. Edeui não disse que havia uma câmera no seu quarto? Abra e veja. A verdade não virá à tona? Mamãe, a câmera no seu quarto não estava desligada há muito tempo? Então como vamos ver? Fui interrompida por Edeui agora há pouco. Agora ele se lembra que antes ele convenceu Liu Mei a desligar a câmera no quarto dele. Do que eu tenho medo? Liu Mei virou a cabeça para olhar para Ye Baixuan. Você realmente acredita em Ye Feng? Ye Baixuan ficou assustado com o olhar de Sui. Sim, sim. Mamãe, meu irmão sofreu tantos anos lá fora. Finalmente voltou para casa. Não roubaria um colar de 80 milhões. Você zomba internamente. Esse farsante está me difamando de novo. Se não fosse ele enfatizando repetidamente o ladrão, dizendo que eu nunca vi nada de bom, ninguém suspeitaria de mim. E o colar de 80 milhões? Já foi trocado por um falso, não é? O que está na frente dos meus olhos é, no máximo, um produto de camelô. Esses 12 segundos. A chuva está completa. O quê? Liu Mei e Edeui ficaram chocados. Eles só pensavam que Ye Baixuan estava planejando incriminar Ye Feng, mas não esperavam que Ye Baixuan fosse o ladrão da família. Pensando nisso, Liu Mei virou a cabeça e disse friamente para as pessoas atrás dela. Zama, mostre a gravação da câmera do meu quarto. Instantaneamente. O rosto de Ye Baixuan ficou pálido. O que essa velha está fazendo? Será que a gravação da câmera no quarto dela nunca foi desligada? Então o fato de eu ter trocado o colar não foi gravado também? Ye Baixuan abaixou a cabeça, confuso. O que fazer? O que devo fazer? Você olhou para Ye Baixuan. Não é possível. O farsante está com medo? É porque é muito jovem. Uma coisinha dessa já o assustou desse jeito. Não há necessidade nenhuma. Nesta família, ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai ouvir minhas explicações. Os olhos de Liu Mei estão cheios de dor. Ela está favorecendo o próprio filho tão obviamente. Mas ela ainda não acredita. Ela tem que se apresentar bem mais tarde. Não pode deixar o filho se afastar dela. E não pode deixar esse farsante ter sucesso. Edeui está ainda mais irritada. Ela está com muita vontade de defender seu próprio irmão. Mas aquela força estranha está agindo. Ela só pode manter os lábios fechados agora e não pode fazer nada que prejudique Ye Feng. Nesse momento crucial, Ye Zong voltou com as irmãs gêmeas. Ye Baixuan sentiu como se tivesse encontrado um salvador. Correu apressadamente e se jogou nos braços de Ye Zong. Pai, você finalmente voltou. Eu pensei que nunca mais os veria. Você cobriu o peito e quase vomitou. Minha nossa, esse cara é muito perigoso. O velho Ye só saiu para resolver uns assuntos. Ela realmente diria que temia nunca mais ver o velho Ye? Será que ela espera todos os dias que o velho Ye morra? E então herdar a fortuna da família Ye? Liu Mei estava um pouquinho comovida, mas ouviu seus pensamentos. Instantaneamente, a emoção se transformou em nojo. O que estava acontecendo comigo? Há pouco, eu estava pensando em ajudar meu próprio filho. Será que, ao ver Ye Baixuan desse jeito, eu o amoleci de novo?
Yezong estava prestes a abraçar Yebaishuan. Mas ao ouvir seus pensamentos, imediatamente retirou as mãos. Quase fui enganado de novo por Yebaishuan. Fala bonito. Mas nem sequer me ligou. As irmãs gêmeas também reviraram os olhos. Se fosse antigamente. Yebaishuan chorando desse jeito, as duas ficariam extremamente comovidas. Mas agora, elas só sentem que é melhor ter o irmão de verdade, que as alerta e impede que sejam enganadas por um canalha. Yedeui franziu a testa, descontente. Baishuan, você está enganado. Quem se machucou foram as irmãs. Não o pai. Que tipo de coisas você está dizendo? Ao ouvir isso, Yebaishuan ficou surpreso. Nem consegue fingir o choro. Que idiota! Por que ela está falando tão alto? Será que quer me envergonhar? Mas a atuação tem que ser completa. Então, suas lágrimas voltaram a cair. Irmãs, ainda bem que vocês estão bem. Quase pensei que nunca mais as veria. Eu estava com tanto medo. Acabei me confundindo. Vocês perdoam o irmão, por favor? Você secretamente levantou o polegar para Yebaishuan em sua mente. Nada mal. Não perdoamos. Yebaishuan ficou surpreso. O que aconteceu com essas duas inúteis hoje? Antes, quando eu franzia a testa, elas ficavam tão preocupadas que não sabiam o que fazer. Mas agora eu estou sofrendo. Estou chorando. Como pode uma boca a 37 graus dizer palavras tão frias? Yizong não se incomodou em prestar atenção nele e franziu a testa para Liu Mei. O que aconteceu? Antes que Liu Mei pudesse falar, Yebaishuan se apressou em dizer: Pai, tudo isso é um mal-entendido. O irmão certamente não queria roubar. Ele não roubaria a mamãe. A corrente favorita, mesmo que ele nunca tenha visto uma corrente de 80 milhões. Mas eu acredito nele, ele não é esse tipo de pessoa. A boca de Yebaishuan parecia não ter portão. Continuou dizendo: o irmão acabou de voltar, e já vamos ver as câmeras de segurança. Isso é não acreditar neles. O quão triste e magoado o irmão ficaria? Papai, mamãe, se vocês não concordarem, a culpa é minha. Se não fosse por mim, sua paciência finalmente se esgotou e ele interrompeu. Que tipo de peixe você é, garoto? Sempre tagarelando sem parar. Depressa e veja as câmeras de segurança. Eu não quero ser injustiçado sem parar por alguma falsa bondade. Que chato. Na família inteira, só ele tem uma boca. Ele se tornou a boca e a bunda cega da família. Mesmo que vejam as câmeras de segurança, eles não vão acreditar em nós. Do que ele tem medo? Yebaishuan ouviu você chamá-lo de hipócrita. E instantaneamente ficou tão furioso que seu rostinho ficou vermelho, e seus olhos ficaram úmidos novamente. As lágrimas vieram assim que foram chamadas. Irmão, como você pode dizer isso de mim? Estou fazendo isso para o seu bem, mesmo que você não aprecie. Ninguém pediu para você me dar uma lição. Você não pode falar assim comigo. Buá, buá, buá. Você finalmente não aguentou mais. Arregacei as mangas e fui até ele. Hoje ninguém vai me impedir. Eu definitivamente vou rasgar essa boca. Nesse momento, o sistema gritou apressadamente. Xiaoyan, você tem que aguentar. Você não quer a pequena meta. E Feng parou instantaneamente. Respirou fundo algumas vezes. Em sua mente, ele repetia silenciosamente. Tenha paciência, Feng, você tem que aguentar. Por causa da pequena meta, eu ainda não posso espancá-lo agora. Pequena impaciência arruína grandes planos. Eu vou aguentar um pouco. Contanto que eu aguente só mais um pouquinho, poderei sair desta casa com a pequena meta. O sistema tinha uma expressão perigosa. Afinal, o dinheiro é mais útil e Feng também havia preparado um longo discurso. Liu Mei também estava com dor de cabeça. Nunca antes ela havia se sentido tão irritada com o choro de Yebaishuan. Yebaishuan, já chega. Yedeui não aguentou mais. Gritou alto. A mamãe não te disse? Não fique chorando por qualquer coisa. Afeminado. Yebaishuan foi confrontado por Yedeui mais uma vez. Ele quase não conseguiu se conter. Estava prestes a responder, mas Yezong, que estava ao lado, também estava ficando irritado. Baishuan, se acalme. Querida, se tiver filmagens, mostre-as rapidamente. Liu Mei assentiu. Zama, coloque-as aqui na sala de estar. Zama desceu imediatamente as escadas e ligou a vigilância. Na tela grande, começou a tocar imediatamente o vídeo de vigilância do quarto de Liu Mei. A imagem mostra uma nova empregada entrando sorrateiramente. Sem nem precisar procurar, ela pegou aquele colar e foi até o seu quarto. Ela colocou o colar na sua mesa de cabeceira, e há uma filmagem dela sendo particularmente proativa. Assim que o vídeo terminou de tocar, ela se apressou em dizer,
Vocês viram, não viram? Eu não roubei nenhum colar de 80 milhões. É tudo armação daquela empregada. E aquela empregada? Qual é a relação dela com Ebaixuan? Por que Ebaixuan está dando envelopes vermelhos para ela? Eu acho. Seu filho falso está me incriminando de propósito. Hehehe. Desta vez, ninguém vai roubar minhas falas, certo? Eu já terminei de falar. Agora é a hora de vocês atuarem. Vamos lá, um por um finjam estar com os olhos marejados, um por um protejam o filho falso. Onde está o meu dinheirinho? Lá vou eu, exceto Ebaixuan. Todos na família baixaram a cabeça em silêncio, tentando ao máximo conter o riso. E Efendi, olhando para a tela grande, na verdade, realmente havia uma gravação de vigilância. A velha astuta de Liu Mei, ela estava me enganando o tempo todo. Ela explicou apressadamente. Pai, mãe, eu não sabia de nada. É tudo culpa daquela empregada. Ela fez essas coisas sozinha. Eu jamais incriminaria o irmão. O irmão é tão bom, eu não quero nada além de protegê-lo. Você zomba. De novo choramingando? Ou é afetado ou chorão? Que ser humano extraordinário. Yezong, como líder do grupo Yeshi, transformou a família Yen. O que é hoje? Pode-se dizer que ele já viu muitas tempestades. Ele já tinha ouvido seus pensamentos. Mas quando viu com seus próprios olhos, ainda ficou muito chocado e sentiu uma onda de tristeza. Edeui ficou horrorizado e exclamou diretamente, Ebaixuan, você está tratando toda a família como tolos? O histórico de bate-papo daquela empregada diz que foi você quem a apoiou para roubar as coisas. E ainda por cima colocar no quarto do Yifeng? Como você pode fazer isso? Eu sempre achei que você fosse puro e bondoso. No fim, você estava apenas fingindo. Depois de dizer isso, ela pegou uma em cada mão e puxou as irmãs gêmeas para trás de você. Ela percebeu que as irmãs também estavam passando por uma luta dolorosa e provavelmente também estavam sendo controladas por aquela força. Com certeza, depois de chegar atrás de você, as gêmeas conseguiram falar. E Echaurou saltou. Ebaixuan, você está sendo muito cruel. O irmão mais velho é o nosso irmão de verdade. Ele acabou de voltar e você já está maltratando ele. Não é à toa que você não deixa a gente ver as câmeras de segurança. Você está com a consciência pesada e com medo. Que cara de pau você tem? E Xiaoyu também estava furiosa. Ebaixuan, você não tem coragem de admitir o que fez? Você não é homem. Aquela empregada é a sua favorita. Eu já vi ela indo para o seu quarto antes. Falando nisso, ela nem sabia andar quando chegou. Wen Yan olhou para Ebaixuan com uma expressão estranha. Inacreditável. Aquela mulher está tão ativa para acordá-lo? Será que ela consegue? Será que a empregada está só atuando para ela? Espera aí, tem algo errado. Nesse momento, você de repente percebe um problema sério. Por que esses três bobocas de repente começaram a falar em meu favor? Liu Mei caminhou até você. Yifeng, a mamãe acredita em você. Você é um bom menino. Você não roubaria nada. Yizong também se aproximou. Yifeng, o papai também acredita em você. Sinto muito por você ter passado por isso. Ao ouvir isso, seu cérebro travou. Você não entende. O que está acontecendo com essa família? Será que eles pegaram alguma doença mental contagiosa? Vocês trocaram os roteiros? Pare de me acusar. Que palhaçada é essa? Liu Mei e Yezong trocaram olhares. Ambos os pais se sentiram ainda mais angustiados. Se não tivessem ouvido os pensamentos do próprio filho, eles realmente teriam acusado Yifeng injustamente. Ele está isolado nesta casa e todos o olham da mesma forma. No futuro, ele nem terá coragem de levantar a cabeça. Os empregados também o maltratarão quando eles não estiverem vendo. Só de pensar nisso, o coração de Liu Mei se aperta. Ela quase não consegue respirar. Yezong cerra os punhos, olhando fixamente para Ebaixuan. Que tipo de coisa eu criei? É um ingrato que não consigo domesticar? Xiaorou e Xiaoyu, as duas irmãs, sentem ainda mais pena de você. Irmão mais velho, que pena. Se não soubesse a verdade antes, ninguém na família o protegeria. Quão triste e magoado ele ficaria. A culpa é de Ebaixuan. Foi tudo ele quem semeou a discórdia. Foi ele quem prejudicou o irmão mais velho. E nesse momento, Ebaixuan, seus olhos estavam quase saltando para fora. Que palhaçada eles estão fazendo? Como podem ser tão cruéis comigo? De jeito nenhum, de forma alguma. Aquele médico remanescente de Ebaixuan então caiu no chão, fingindo estar desmaiado. Exceto você. Todos na família levaram um grande susto. Liu Mei foi a primeira a correr, afinal, ele era uma criança criada ao seu lado por tantos anos.
De repente aconteceu algo. Preocupar-se com ele na primeira vez já se tornou um hábito. Yezong também olhou preocupado. Estava prestes a dar um passo, mas lembrou do que você estava pensando. Ele recuou os passos novamente, querendo ouvir a verdade antes de decidir. Você revirou os olhos silenciosamente. Fingir de bobo ou realmente não há outra saída? Só fingindo estar desmaiado, é? Nesse momento, se jogassem um balde de água fria nele, ele certamente acordaria. Mas eu não vou contar. Senão, eles vão pensar que eu estou me vingando de Ye Baishuan de propósito. Yezong ficou chocado. Ye Baishuan estava realmente fingindo estar desmaiado. Liu Mei também sentiu um nó na garganta. Sentiu seu rosto arder, como se tivesse levado vários tapas. Ela se preocupou com Ye Baishuan por hábito. E mais uma vez foi enganada por ele. Por que ele faz isso? De onde ele tira tanta astúcia? Mas a ingênua Ye Xiaoyu já correu para o banheiro e logo voltou correndo com um balde de água. Na frente de todos, ela jogou um balde de água com gelo em Ye Baishuan. Ah, que cachorro ousou jogar água fria em mim? Ye Baishuan estremeceu de frio. Não conseguiu mais fingir e levantou-se diretamente do chão, até mesmo gritando palavrões de forma mal educada. Ye Xiaoyu queria xingá-lo, mas foi controlada por uma força estranha e não conseguiu dizer nada. Ela até queria pedir desculpas a Ye Baishuan, implorando para que ele a perdoasse. No momento crucial, Ye Deui correu e puxou a irmãzinha para trás de você. Xiaoyu recuperou a consciência instantaneamente. Com as mãos na cintura, disse com raiva, Ye Baishuan, você realmente fingiu desmaio para incriminar o irmão mais velho? Peça desculpas a ele agora. Ye Xiaorou ficou chocada. Depois de se recuperar, ela também disse com raiva, Ye Baishuan, nós da família Ye nunca te ensinamos isso. Que falta de educação! Ye Deui olhou para Ye Baishuan com um sorriso frio, e disse sarcasticamente, Ye Feng não tem educação? E você? A sua educação é incriminar deliberadamente o verdadeiro jovem mestre da família Ye, em face de evidências concretas, fingir desmaio? Como estão atenciosos! E te tratamos como um irmão mais novo, e vocês nos enganam assim. Só agora Ye Baishuan percebeu que estava fingindo desmaio. Alguém jogou água fria nele, fazendo-o esquecer de fingir. Ele disse apressadamente, irmãs, ouçam o que eu tenho a dizer. Não foi assim. Eu realmente estava com dor de cabeça. Então eu desmaiei. Eu não sei o que aconteceu. Sniff, por favor, não parem de gostar de mim. Tenho medo de perder vocês. Eu não difamei o irmão mais velho. Eu não fiz isso. Embora estivesse chorando amargamente na superfície, seu coração estava cheio de raiva. Maldito! A coisa foi exposta. O que posso fazer agora? Só posso continuar atuando com a cara de sofrimento. Ye Deui olhou para Ye Baishuan, chorando e lamentando, sentindo-se desapontado, mas ainda mais irritado e enojado. Ele fez negócios por tantos anos e foi enganado como um cachorro pela primeira vez. Especialmente sendo enganado pelo filho que ele mais valorizava antes. Liu Mei não conseguiu mais se conter, e gritou alto, Ye Baishuan, você realmente me decepcionou demais. Peça desculpas a Ye Feng. Ye Baishuan estremeceu de medo. Desta vez não era fingimento. Ele estava realmente assustado, porque viu que sua mãe estava realmente zangada. Mãe realmente acreditou que Ye Feng era inocente. Ela não estava do lado dele. Peça desculpas agora. Por que eu deveria pedir desculpas agora? Por quê? Pensando nisso, ele ergueu a cabeça e gritou, eu não vou pedir desculpas. Vocês claramente disseram que não ficariam do meu lado. Por que vocês estão voltando atrás agora? Já que vocês me odeiam, é melhor eu ir embora. Por que você me humilharia assim? Depois de dizer isso, Ye Baishuan virou-se e saiu correndo. Ye Baishuan ainda tinha um fio de esperança em seu coração. Ele esperava que alguém o chamasse e explicasse por ele. Então ele diminuiu o passo, esperando que a pessoa que o pertencia pudesse se levantar rapidamente. Infelizmente, o que o decepcionou foi que todos da família Ye ficaram parados, olhando friamente para suas costas. Mal podiam esperar que ele saísse da família Ye imediatamente. Yezong suspirou profundamente e caminhou até você, Ye Feng. Deixe você pisar de volta, fazendo você sofrer tanta injustiça. Tudo isso é culpa do papai e da mamãe. Este é o seu cartão, que contém 50 milhões, considerado o pedido de desculpas do papai e da mamãe para você. Você, claro, não recusou e aceitou generosamente, agradecendo ao velho Ye. Se não houver mais nada, quero descansar. Mas suspirou em seu coração. O velho Ye ainda é muito bom. Não sei se eles podem lidar com essa empregada.
Caso contrário, o próximo a sofrer será o velho Ye. Nesse momento, o medo de Yezong está. O que isso significa? O que a nova pequena empregada tem a ver comigo? O sistema também deu uma força. Pequena Yan, na verdade, há mais fofocas sobre Yedeui. Originalmente querendo comer o melão do velho, o xilitol ficou imediatamente chocado. Você olhou para as pessoas da família Ye. Com olhos turvos, ele rapidamente colocou o cartão bancário no bolso. Este grupo de pessoas não vai se arrepender e quererá o cartão de volta, certo? As pessoas da família Ye coçaram a cabeça. Nós realmente não queremos roubar o cartão, só queremos ouvir algumas fofocas, mas vendo você tão na defensiva. Eles só puderam se dispersar. Você nem olhou para eles. Entrou na casa, fechou a porta. Um processo complicado. Todo um conjunto de procedimentos foi feito e então você chamou ansiosamente. Ergou. Uma família de 5 pessoas ficou parada na porta, vendo você entrar na sala. Eles voltaram na ponta dos pés, esperando na porta para comer melão. O sistema não chegou. Pequena Yan, seus pais não foram embora. Parece que estão espionando o som dentro da sua casa. Você zombou. O que eu disse? Eles estavam todos atuando para eu ver agora. Eles devem estar planejando me causar problemas e então agradar aquele impostor. Deixe-os ouvir, então. De qualquer forma, não direi uma palavra. Será que eles ainda podem ouvir meus pensamentos? De propósito, eu sou realmente muito esperto. A família de 5 pessoas na porta balançou a cabeça em uníssono. Pobre Yefeng. Nós realmente estamos ouvindo seus pensamentos. Você se virou na cama. Ergou. Continue rápido. O sistema assentiu. Ok, então vamos falar sobre a empregada primeiro. O velho e Liu Mei não os deixarão escapar, porque o falso vai explodir. A cama do seu pai. Yezong, na porta, ficou completamente estupefato. O quê? Ye Baishuan já entrou em contato com sua mãe biológica? E até conseguiu algum tipo de parentesco de lá? E até planeja subir na minha cama? Liu Mei estendeu a mãozinha ao lado dele. E beliscou a cintura do velho com força. Velho, espere só para ver. Yezong rangiu os dentes. Esposa, você ouviu isso também? Este é o complô deles. O que isso tem a ver comigo? Você também ficou um pouco surpreso e disse. Só me lembro que, na história, a empregada mirou no velho e... Não esperava que houvesse essa cena. A pobreza limitou minha imaginação. Pessoas ricas realmente sabem como se divertir. Yezong inconscientemente deu um passo para o lado, porque já sentia a raiva da esposa ao lado dele. Liu Mei cerrou os punhos, tremendo de raiva. Ye Baishuan, você é bom. Na verdade, se uniu aos pais biológicos para atacar o falso Ye. Que ingrato que não pode ser alimentado. Yedeui parecia um polvo. Completamente grudado na parede. Rápido, fale sobre meus segredos. O que significa depois que algo acontecer comigo? O que pode acontecer comigo? Um par de gêmeos também são 2 cabeças e 4 melões. O que é tudo isso? As coisas ruins em casa parecem não ter fim, mas ainda é bem emocionante. Você balançou a cabeça impotente no quarto. Esqueça isso. De qualquer forma, mesmo que Ye Baishuan faça algo terrivelmente errado, o velho e eu perdoará. Uma pequena empregada subindo na cama não afetará o profundo afeto entre pai e filho. Rápido, fale sobre Ye Lao-san. A performance dele agora me faz pensar que ele pode ir para a indústria do entretenimento, para me fazer confiar nele. E então me fazer ser grato a ele, entregar meu coração e pulmões, e no final, de repente me apunhalar pelas costas. Ele realmente está gastando todas as suas forças. Que pena, pequeno Ye, eu sou esperto. Eu não vou cair na armadilha dele. Yedeui, do lado de fora da porta, sentiu suor frio escorrendo pelas costas. A tartaruga olhou para a mãe, que estava olhando fixamente para ele. Assustado, seus lábios se contraíram. Eu sou inocente. Eu realmente estou fazendo isso pelo meu querido irmão. O sistema continuou. Xiao Yan, Yedeui é um instrutor de esqui. Em alguns dias, ele pessoalmente selecionará 5 jovens aprendizes. Esses são 5 jovens talentosos. Na festa de boas-vindas que ele organizou, aquele grupo de pessoas vai embriagá-lo e tirar fotos. Ao ouvir isso, você se espanta, pensando, isso não deveria estar na história. Isso é algo derivado. O sistema concorda com a cabeça, até mesmo na história. Ye Lao-san foi levantado por 5 rapazes bonitos e jogado em uma pilha de sangue, resultando em fraturas. Ele nunca mais poderá esquiar. Mas, como a história desmoronou agora, isso causará algumas mudanças. Yedeui nem sequer consegue manter a postura encostada na parede, desmoronando completamente no chão.
Ou seja, antes e depois da mudança na história. Seu destino será muito trágico. Por quê? Eu não fiz mal a ninguém. Você franze a testa e começa a pensar, deixe-me adivinhar, será que isso foi arranjado por Ye Baishuan? Agora há pouco, lá embaixo, Ye Lao-san sempre me favoreceu e repreendeu duramente Ye Baishuan. Se ele guardar rancor, então fez uma ação tão grande. O sistema sorria amargamente. Xiao Yan, você ainda é muito bondoso. Ele vai se vingar de toda a família Ye. Ye Lao-san é apenas o começo. Mesmo que você não tivesse aparecido, ele teria se vingado igualmente de cada membro da família Ye mais cedo ou mais tarde. A família de 5 pessoas na porta está prestes a desmoronar. Se Ye Baishuan vai se vingar de todos eles, então os outros membros da família também sofrerão as consequências? O sistema sorri maliciosamente. Xiao Yan, você quer ouvir sobre os bastidores das gêmeas? As irmãs gêmeas do lado de fora da porta comentam. Que bobagem! Nós ainda temos bastidores? Já não acabou? Conte logo. Desenrole a história. Você pega o celular novamente, com uma expressão desinteressada. Não quero. O que acontece com elas não tem nada a ver comigo. As pessoas na porta estão ansiosas, sentindo pela primeira vez um impulso de entrar, agarrar sua gola e fazer você entregar o sistema, para então revelar todos os grandes segredos da família Ye. As pessoas se acalmam. Correr o risco? Eles não foram procurar Ye Baishuan. Todos retornam ao quarto de Yezong e Liu Mei. Ye Deui não consegue se conter e diz, pai, mãe, vocês também a ouviram. O que vamos fazer? Ye Xiaorou também balança a cabeça com um sorriso amargo. O que eu quero saber agora é se Ye Baishuan também consegue ouvir as palavras do irmão mais velho. Liu Mei franze a testa. Acho que não. Se ele pudesse ouvir, Ye Baishuan não teria reagido daquela forma. Ye Xiaoyu franze a testa. Além disso, eu sinto que, contanto que cheguemos perto de Ye Baishuan, haverá uma força estranha me controlando, impedindo-me de dizer o que penso e me fazendo querer ser bom para ele intensamente. Ye Xiaorou assentiu. Ela também sentiu aquela força agora há pouco. Mas o papai. O que devemos fazer com aquela empregada? Yizong disse sem paciência. O que mais poderíamos fazer? Deixe-a rolar para fora daqui. Para que manter essa praga por perto? Quer que a casa de Shelfin fique perturbada? Nesse momento, Liu Mei disse. Ah, não. Não podemos deixá-la escapar tão facilmente. Ao ouvir as palavras de Liu Mei, as 3 filhas e Yizong levaram um grande susto. Porque eles viram a expressão no rosto de Liu Mei naquele momento, tão sombria. Ela raramente fica assim, a menos que alguém a irrite, e obviamente, aquela empregada chamada Wang Maman conseguiu. Yizong engoliu em seco e disse cautelosamente, esposa, o que você pretende fazer? No rosto frio de Liu Mei, surgiu um sorriso cruel. Ela realmente ousou chamar minha atenção. Espero que você possa suportar minha fúria.